Olá, bem-vindos à quarta parte do livro Um Lugar Bem Longe Daqui, de Delia Owens. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Ative o sininho para não perder os vídeos dessa semana. Capítulo 32. Álibi, 1969. Nuvens baixas e escuras percorriam um céu de aço em direção a Barclay Cove. O vento foi o primeiro a chegar, chacoalhando as janelas e arremessando ondas no cais. Barcos amarrados ao atracadouro subiam e desciam feito brinquedos, enquanto homens de capa de chuva amarravam essa ou aquela corda para prendê-los. Então, enviesada, a chuva se abateu sobre o vilarejo, escurecendo tudo, exceto uma ou outra silhueta amarelada se movendo em meio ao cinza. O vento assobiou pela janela do xerife e ele ergueu o tom de voz. « Então, Joey, você tinha alguma coisa para me dizer? » Tinha sim. Descobri onde a senhorita Clark vai dizer que estava na noite em que Chase morreu. Como assim? Conseguiu encontrá-la finalmente? Está de brincadeira? Ela é mais escorregadia do que uma maldita enguia. Some toda vez que eu chego perto. Então fui à Marina do Pulinho hoje de manhã para ver se ele sabia quando ela iria aparecer. Como todo mundo, ela precisa ir lá comprar gasolina, então imaginei que mais cedo ou mais tarde conseguisse encontrá-la. Você não vai acreditar no que eu descobri. Me diga. 2 fontes confiáveis me disseram que ela estava fora da cidade naquela noite. O quê? Que fontes? Ela nunca sai da cidade, e mesmo que tivesse saído, quem iria saber? Lembra do Tate Walker? Ele é o Dr. Walker agora. Trabalha no laboratório novo de ecologia. Sim, conheço. O pai pesca camarão. Scooper Walker. Bom, segundo Tate, ele conhecia Kia. Ele a chama de Kia. Muito bem quando os dois eram mais novos. Ah, é? Não desse jeito, eram só crianças. Pelo visto, parece que ele ensinou ela a ler. Foi ele quem contou isso para você? Foi. Estava no posto. Eu estava perguntando ao Pulinho se ele sabia onde ou como eu poderia fazer algumas perguntas para a menina do brejo. Ele respondeu que só ficava sabendo de última hora quando iria vê-la. Pulinho sempre foi bom com a menina. Duvido que vá nos dizer grande coisa. Bom, eu perguntei se ele por acaso sabia o que ela estava fazendo na noite em que o Chase morreu. E ele respondeu que, na verdade, sabia sim, que ela tinha ido ao posto na segunda de manhã depois de Chase morrer e que ele mesmo tinha contado a ela que o rapaz estava morto. Disse que ela havia passado 2 noites em Greenville, inclusive a noite em que Chase morreu. Greenville? Foi o que ele disse. E aí Tate, que ficou por perto durante todo o tempo, se meteu na conversa e disse ela estava em Greenville e foi ele quem mostrou para ela como comprar a passagem de ônibus. Ora, isso é uma novidade e tanto, comentou o xerife Jackson. E muito conveniente os dois estarem lá com a mesma história. O que ela iria fazer em Greenville? Tate falou que uma editora, você sabe, ela escreveu um livro sobre conchas e outro sobre aves. Bom, eles pagaram as despesas para ela ir até lá encontrá-los. Difícil imaginar uma agente chique de editora querendo conhecer a menina do brejo. Acho que deve ser bem fácil de verificar. O que o Tate disse sobre ensinar ela a ler? Eu perguntei como ele conhecia ela. Disse que costumava pescar perto da casa dela e que quando descobriu que ela não sabia ler, ensinou. É mesmo? Enfim, isso muda tudo, disse Joey. Ela tem um álibi, e dos bons. Eu diria que estar em Greenville é um álibi muito bom. Aparentemente. Você sabe o que dizem sobre álibis bons. E nós temos aquele pescador de camarão dizendo que a viu de barco indo bem na direção da torre de incêndio na mesma noite em que Chase caiu lá de cima. Ele pode ter se enganado. Estava escuro. A lua só nasceu às 2 da manhã. Talvez ela estivesse em Greenville e ele viu outra pessoa num barco parecido com o dela. Bom, como eu falei, essa suposta ida a Greenville deve ser fácil de verificar. A tempestade abrandou até se transformar em gemidos e garoa. Mesmo assim, em vez de ir a pé até a lanchonete, os 2 homens da lei pediram ao mensageiro para buscar bolinhos de frango, feijão-manteiga, abóbora ensopada, caldo de cana e pães de minuto. Logo depois do almoço, alguém bateu à porta do xerife. A senhorita Pansy Price abriu e entrou no escritório. Joe e Ed se levantaram. O turbante dela reluzia num tom rosado. « Boa tarde, senhorita Pansy. » Ambos balançaram a cabeça. « Boa tarde, Ed, Joey. Posso me sentar? Não vou demorar. Acho que tenho uma informação importante relacionada ao caso. » Sim, claro, sente-se, por favor. Os 2 homens se sentaram assim que a senhorita Pansy se acomodou na cadeira feito uma galinha avantajada.
ajeitando as penas aqui e ali, com a bolsinha equilibrada no colo, feito um ovo precioso. Sem resistir, o xerife tornou a falar. E que caso seria esse, senhorita Pence? Ah, Ed, pelo amor de Deus, você sabe que caso. Quem assassinou Chase Andrews? Esse caso. Não sabemos se ele foi assassinado, senhorita Pence, está bem? Mas que informações é essa que a senhorita tem para nós? Como vocês sabem, eu trabalho na Cress. Ela nunca se rebaixava a dizer o nome todo da loja, Cress Five and Dime. Esperou o xerife receber seu comentário com um meneio de cabeça, muito embora todos soubessem que ela trabalhava lá desde o tempo em que vendia para ele soldadinhos de brinquedo quando ele era criança, então prosseguiu. Acredito que a menina do brejo seja uma suspeita, correto? Quem falou isso? Ah, tem muita gente convencida, mas a principal fonte é Patty Love. Entendo. Bem, lá da Cress, eu e outros funcionários vimos a menina do brejo subir e saltar do ônibus em dias que a fariam estar fora da cidade na noite que o Chess morreu. Posso confirmar essas datas e horários. É mesmo? Joe e Ed se entreolharam. Quais são as datas e horários? A senhorita Pence se empertigou mais na cadeira. Ela saiu no ônibus das 2h30 da tarde de 28 de outubro e voltou às 13h16 do dia 30. A senhorita disse que mais gente a viu? Sim, posso trazer uma lista se o senhor quiser. Não precisa. Nós iremos a Five and Dime se quisermos depoimentos. Obrigada, senhorita Pence. O xerife se levantou, então a senhorita Pence e Ed o imitaram. Ela foi em direção à porta. Bem, obrigada pela sua atenção. Como o senhor disse, sabem onde me encontrar. Os três se despediram. Joey tornou a se sentar. Bom, aí está. Isso confirma o que Tate e Pulinho disseram. Ela estava em Greenville naquela noite, ou pelo menos entrou no ônibus e foi para algum lugar. O xerife expirou fundo. Pelo visto sim, mas imagino que se alguém pode ir de ônibus até Greenville durante o dia, pode voltar durante a noite, fazer o que tem que fazer e voltar de ônibus para Greenville sem ninguém saber. Acho que sim. Meio improvável, me parece. Arrume os horários dos ônibus. Vamos ver se as horas batem. Se é possível voltar na mesma noite. Antes de Joy sair, Ed ainda continuou. Pode ser que ela quisesse ser vista aqui na cidade, em plena luz do dia, embarcando e descendo de um ônibus. Pensando bem, ela precisa fazer algo fora do normal para ter um álibi. Afirmar que estava sozinha no barracão na noite em que Chase morreu, como costuma ser o caso, não serviria de álibi. Ah, então ela planejou algo que várias pessoas haveriam fazer. Criou um ótimo álibi bem na frente de todo mundo da Main Street brilhante. Bem, faz sentido. De toda forma, não precisamos mais gastar sola de sapato. Podemos ficar sentados aqui mesmo tomando café e deixar as senhoras dessa cidade entrarem e saírem com todas as informações. Vou pegar os horários dos ônibus. Joey voltou dali a 15 minutos. Olhe, você tem razão. Está vendo? Seria possível pegar um ônibus de Greenville até Barclay Cove e depois voltar para Greenville na mesma noite. Na verdade, é fácil. Tem tempo de sobra entre os dois ônibus para empurrar alguém de cima da torre de incêndio. Acho que devemos pedir um mandado. Capítulo 33. A cicatriz. 1968. Certa manhã do inverno de 1968, Kia estava sentada à mesa da cozinha, espalhando no papel tintas de aquarela laranja e rosa para criar o formato bojudo de um cogumelo. Havia terminado seu livro sobre aves marinhas e preparava um guia de cogumelos. Já tinha planos para outro sobre borboletas e mariposas. Feijão fradinho, cebola roxa e presunto salgado ferviam na velha panela amassada sobre o fogão a lenha, que ela ainda preferia ao fogão novo, principalmente no inverno. O telhado de zinco cantava sobre uma chuva fina. Então, de repente, o barulho de uma caminhonete atravessando a areia veio da estradinha, um ronco mais alto do que o do telhado. Sentindo o pânico brotar, ela foi até a janela e viu uma picape vermelha percorrendo os sulcos lameados. O primeiro pensamento de Kia foi fugir, mas a picape já estava encostando em frente à varanda. Agachada sobre o peitoril da janela, ela observou um homem de uniforme militar cinza e verde saltar do veículo. Ele ficou ali parado, com a porta da picape entreaberta, olhando para a mata e para a trilha que ia em direção à lagoa. Então fechou delicadamente a porta do carro, deu uma corridinha debaixo da chuva até a porta da varanda e bateu. Kia xingou. O homem provavelmente estava perdido, iria pedir informação e partir em seguida, mas ela não queria lidar com aquilo. Ficaria escondida ali na cozinha e torceria para ele ir embora, mas ouviu-o chamar. Ei, alguém em casa? Oi?
Irritada, mas curiosa, atravessou a sala recém-mobiliada até chegar à varanda. O desconhecido alto e de cabelo escuro estava em pé no degrau da frente, segurando a porta de tela para mantê-la aberta, a 1,5 metros onde Kia estava. O uniforme parecia engomado bastante para se sustentar sozinho, como se estivesse segurando o sujeito em pé. Seu peito estava coberto por medalhas retangulares coloridas. Porém, o mais chamativo de tudo era uma cicatriz vermelha serrilhada que dividia o rosto ao meio, da orelha esquerda até o alto da boca. Ela arquejou. No mesmo instante, voltou ao domingo de Páscoa, 6 meses antes de Ma ir embora de vez. Enquanto cantavam um hino cristão, Rocha Eterna, ela e Ma foram de braços dados da sala até a cozinha e pegaram os ovos coloridos que haviam pintado na véspera. As outras crianças tinham saído para pescar, então ela e Ma tiveram tempo para esconder os ovos, depois pôr no forno o frango e os pães de minuto. Os irmãos e irmãs eram grandes demais para procurar ovos, mas correriam de um lado para o outro à procura, fingindo não encontrá-los. Depois, levantariam bem alto cada tesouro descoberto, rindo. Ma e Kia estavam saindo da cozinha com os cestos de ovos e coelhinhos de chocolate da Five Dame bem na hora em que Pa surgiu pela quina do corredor. Arrancando o gorro de Páscoa da cabeça de Kia e brandindo-o no ar, ele gritou para Ma: "Onde que você arrumou dinheiro para esses trecos chiques, hein? Gorros e sapatos de verniz? Esses ovos e esses coelhos de chocolate metidos à besta? Me diga, onde?" "Por favor, Jake, fale baixo. Hoje é Páscoa. Isso é para as crianças." Ele empurrou Ma. "Você saiu por aí bancando a puta, isso sim. Foi assim que arranjou o dinheiro? Me diga agora." Ele agarrou Ma pelos braços e a sacudiu com tanta força que o rosto dela pareceu chacoalhar ao redor dos olhos, que permaneceram fixos e bem abertos. Os ovos caíram do cesto e saíram rolando coloridos pelo chão. Para, por favor!" gritou Kia soluçando. Ele ergueu a mão e deu um tapa na cara da filha. "Cala essa boca, sua bebê chorona metida besta. Tira agora esse vestido idiota e esses sapatos caros. Tudo roupa de puta." Kia se encolheu, segurando o rosto, e foi atrás dos ovos pintados de Ma. "Estou falando com você, mulher. Onde que anda arrumando esse dinheiro todo?" Ele pegou o atiçador de lareira no canto e avançou para cima de Ma. Kia gritou o mais alto que conseguiu e segurou o braço de Pa bem na hora em que ele desferiu o atiçador de lareira no peito de Ma. O sangue salpicou o vestido florido sem mangas, feito uma estampa vermelha de bolinhas. Então, um corpo grande apareceu no corredor, e quando Kia se virou, encontrou Jody segurando Pa por trás, e os dois caíram no chão. O irmão separou Ma e Pa e gritou para Kia e Ma saírem correndo, e foi o que elas fizeram. Antes de se virar, porém, Kia viu Pa levantar o atiçador e bater na cara de Jody, fazendo a mandíbula dele se torcer de um jeito horrível e o sangue esguichar. A cena se desenrolou na sua mente num clarão. O irmão desabando no chão e caindo entre ovos cor-de-rosa e roxos e coelhinhos de chocolate. Ela e Ma correndo pelo palmeiral para se esconder no mato. Com o vestido ensanguentado, Ma repetia que estava tudo bem, que os ovos não iriam quebrar e que elas ainda poderiam assar o frango. Kia não entendeu por que elas ficaram escondidas ali. Tinha certeza de que o irmão estava morrendo, de que precisava da ajuda delas, mas estava apavorada demais para se mexer. As duas esperaram muito tempo e então voltaram de fininho, olhando pelas janelas para conferir se Pa tinha ido embora. Jody estava caído no chão, frio, no meio de uma poça de sangue, e Kia gritou que ele estava morto. Mas Ma o acordou e o levou para o sofá, onde costurou seu rosto com a agulha de costura. Quando tudo se acalmou, Kia recolheu o gorro do chão, foi correndo para a mata e o jogou com toda a força no meio do capim-navalha. Kia encarou os olhos do desconhecido em pé na sua varanda e disse: "Jody?" Ele sorriu, entortando a cicatriz, e respondeu: "Kia, eu estava torcendo para encontrar você aqui." Eles continuaram se encarando, procurando um ao outro em olhos mais velhos. Jody não tinha como saber que estivera com ela ao longo de todos aqueles anos, que em dezenas de ocasiões havia lhe indicado o caminho pelo brejo, lhe ensinado infinitas vezes sobre garças e vagalumes. Mais do que qualquer um, ela quisera rever Jody ou Ma. Nesse pacote, seu coração havia apagado a cicatriz e toda a dor. Não surpreendia que a sua mente houvesse enterrado aquela cena. Não surpreendia que Ma tivesse ido embora, atingido no peito com um atiçador de lareira. Kia tornou a ver como sangue aquelas manchas esfregadas no vestido florido sem mangas. Ele quis abraçá-la, tomá-la nos braços, mas quando foi na direção dela, Kia inclinou bem a cabeça para um dos lados com profunda timidez e recuou. Ele apenas subiu na varanda. "Entre", disse ela, e conduziu-o até uma salinha de estar abarrotada com seus espécimes.
Ah, disse ele. Então é mesmo. Eu vi seu livro, Kia. Não tinha certeza se era mesmo você, mas sim, agora vejo que era. Incrível. Ele andou pela sala observando as coleções dela e examinou também o cômodo em si, com móveis novos, espiando pelos corredores até os quartos, sem querer bisbilhotar, mas vendo tudo. Quer um café? Um chá? Ela não sabia se ele tinha ido fazer uma visita ou se viera para ficar. O que poderia querer depois de tantos anos? Um café seria ótimo, obrigado. Na cozinha, ele reconheceu o velho fogão a lenha junto ao fogão a gás e a geladeira novos. Passou a mão na mesa antiga da cozinha, que ela havia mantido do mesmo jeito, com todo o seu histórico de tinta descascada. Ela serviu o café em canecas e os dois se sentaram. Então você é soldado? 2 temporadas no Vietnã. Vou ficar mais alguns meses no exército. Eles foram bons comigo. Pagaram minha faculdade, engenharia mecânica na Georgia Tech. O mínimo que eu posso fazer é ficar mais um pouco. A Geórgia não era assim tão longe. Ele poderia ter ido visitá-la antes, mas estava ali. Todos vocês foram embora, disse ela. Pá ainda ficou um tempo depois de você ter ido, mas então também se foi. Não sei para onde, não sei se ele está vivo ou não. E você está aqui sozinha desde aquela época? Aham. Kia, eu não deveria ter deixado você com aquele monstro. Me arrependi. Me senti péssimo por causa disso por anos. Fui covarde, um burro covarde. Essas porcarias de medalhas não significam nada. Ele passou a mão no peito. Eu abandonei você, uma menininha, para sobreviver sozinha num pântano com um homem louco. Não espero que me perdoe algum dia. Não faz mal. Você mesmo era só um menino. O que poderia ter feito? Eu poderia ter voltado quando fiquei mais velho. No começo tive que sobreviver um dia depois do outro nas ruas de Atlanta. Ele sorriu com desdém. Saí daqui com 75 centavos no bolso. Roubei do dinheiro que Pá guardava na cozinha. Roubei sabendo que isso deixaria você sem nada. Fiquei vivendo de bicos até o exército me aceitar. Depois do treinamento, fui direto para a guerra. Quando voltei, tinha passado tanto tempo que imaginei que você já tivesse ido embora. Fugido também. Foi por isso que não escrevi. Acho que me alistei para voltar como uma autopunição. Era o que eu merecia por ter te abandonado. Aí, quando me formei na Tech uns 2 meses atrás, vi seu livro numa livraria. Catherine Danielle Clark. Meu coração se partiu ao meio e pulou de alegria ao mesmo tempo. Eu precisava encontrar você. Pensei em começar por aqui e seguir seu rastro. Bem, aqui estamos então. Ela sorriu pela primeira vez. Os olhos dele eram os mesmos de antes. Os rostos mudam com as agruas da vida, mas os olhos continuam sendo uma janela para o passado. E ela o viu ali. Jode, eu sinto muito por você ter ficado preocupado por me abandonar. Nunca culpei você. Nós fomos as vítimas, não os culpados. Ele sorriu. Obrigado, Kia. As lágrimas brotaram e ambos desviaram o olhar. Ela hesitou, então disse. Pode ser difícil acreditar, mas durante algum tempo Pá foi bom comigo. Bebeu menos, me ensinou a pescar e a gente saía bastante de barco por todo o brejo. Mas depois, claro, ele voltou a beber e me deixou aqui para me virar sozinha. Jode assentiu. Eu vi esse lado dele algumas vezes, mas sempre voltava para a bebida. Uma vez me disse que tinha algo a ver com a guerra. Eu mesmo estive na guerra e vi coisas que poderiam levar um homem a beber, mas ele não deveria ter descontado na esposa, nos próprios filhos. E Ma e os outros? Perguntou ela. Você teve notícias, sabe para onde eles foram? Não sei nada sobre Murphy, Mandy ou Missy. Não os reconheceria se os visse na rua. A essa altura imagino que tenham se espalhado com o vento. Mas sobre Ma? Bem, Kia, esse é outro motivo pelo qual eu queria te encontrar. Tenho notícias dela. Notícias? Que notícias? Me fale! Calafrios percorreram o braço dela até as pontas dos dedos. Kia, as notícias não são boas. Eu só fiquei sabendo semana passada. Ma morreu faz 2 anos. Kia dobrou o corpo para a frente e segurou o rosto com as mãos. Grunhidos suaves brotaram de sua garganta. Jode tentou abraçá-la, mas ela se afastou. Ele continuou. Ela tinha uma irmã, Rosemary, que tentou nos achar pela Cruz Vermelha quando Ma morreu, mas não conseguiu. Então, uns 2 meses atrás, eles me encontraram por meio do exército e me colocaram em contato com Rosemary. Com a voz rouca, Kia balbuciou. Ma estava viva até 2 anos atrás. Passei esses anos todos esperando ela aparecer na estradinha. Kia se levantou e se segurou na pia. Por que ela não voltou? Por que ninguém me disse onde ela estava? E agora é tarde demais. Jode foi até a irmã e a abraçou, embora ela tenha tentado se esquivar. Eu sinto muito, Kia. Venha se sentar. Vou contar o que Rosemary falou. Ele esperou ela se acomodar e então disse.
Ma estava doente por causa do colapso nervoso grave que teve quando nos abandonou e foi para Nova Orleans, onde ela cresceu. Estava doente de corpo e alma. Eu me lembro um pouquinho de Nova Orleans. Acho que tinha 5 anos quando saímos de lá. Tudo que lembro é uma casa bonita com janelas grandes que davam para um jardim. Mas depois que nos mudamos para cá, Pá não deixava nenhum de nós falar sobre Nova Orleans. Nossos avós, nada. Então tudo se apagou. Kia aqueceu. Eu nunca soube. Jody prosseguiu. Rosemary falou que nossos avós tinham sido contra o casamento de Ma com Pá desde o início, mas que Ma se mudou para Carolina do Norte com o marido sem um tostão no bolso. Depois de algum tempo, Ma começou a escrever para a irmã e contar como estavam as coisas, que ela morava num barracão no pântano com um bêbado que batia nela e nos filhos. Então, um dia, anos depois, Ma apareceu. Estava com aqueles sapatos de salto de pele falsa de jacaré que tanto adorava. Fazia dias que não tomava banho nem se penteava. Ma passou meses muda sem dizer nenhuma palavra. Ficava no seu antigo quarto na casa dos pais, quase sem comer. Chamaram médicos, é claro, mas ninguém conseguia ajudá-la. O pai de Ma entrou em contato com o xerife de Barclay Cove para perguntar se os filhos dela estavam bem, mas o escritório do xerife respondeu que nem sequer tentava acompanhar de longe a vida das pessoas do brejo. Kia fungava de vez em quando. Por fim, quase um ano depois, Ma ficou histérica e disse a Rosemary que se lembrava de ter abandonado os filhos. A irmã ajudou a escrever uma carta para Pá perguntando se poderia nos buscar e nos levar para morar com ela em Nova Orleans. Ele respondeu dizendo que se ela voltasse ou entrasse em contato com qualquer um de nós, iria nos bater tanto que nos deixaria irreconhecíveis. Ela sabia que ele era capaz de uma coisa dessas. A carta no envelope azul. Ma tinha pedido para buscá-la, para buscar todos os filhos. Tinha querido vê-la, mas o desfecho da carta fora bem diferente. As palavras dela haviam enfurecido Pá e o fizeram voltar a beber. E então Kia o perdera também. Não comentou com Jody que ainda guardava as cinzas da carta em um pote de vidro. Rosemary contou que Ma nunca fez amigos, nunca jantava com a família, nem interagia com ninguém. Não se permitia qualquer tipo de vida, de prazer. Depois de algum tempo, começou a falar mais e não tinha outro assunto senão os filhos. Rosemary disse que Ma nos amou a vida inteira, mas ficou paralisada em algum lugar horrível no qual acreditava que seríamos machucados se voltasse e abandonados se não voltasse. Ela não nos abandonou por algum caso de amor passageiro. Enlouqueceu e mal sabia que tinha ido embora. Como ela morreu? Perguntou Kia. Leucemia. Rosemary disse que era possivelmente tratável, mas ela recusou qualquer medicação. Ficou cada vez mais fraca, e 2 anos atrás se foi de vez. Rosemary disse que ela morreu de um jeito bem semelhante ao que vivia, no escuro, em silêncio. Jody e Kia ficaram sentados sem se mexer. Ela pensou no poema de Galway Kinnell, que Ma havia sublinhado em seu livro. Devo confessar meu alívio por ter acabado. No final, tudo o que eu conseguia sentir era pena daquele impulso em direção a mais vida. Adeus. Jody se levantou. Venha comigo, Kia. Quero mostrar uma coisa. Ele a levou até a picape lá fora e os dois subiram na caçamba. Com cuidado, ele retirou uma lona e abriu uma caixa grande de papelão. E um a um foi tirando lá de dentro e desembrulhando alguns quadros a óleo. Colocou todos em pé na caçamba da picape. Um deles mostrava 3 meninas pequenas, Kia e as irmãs, de cócoras na margem da lagoa observando libélulas. Outro mostrava Jody e seu outro irmão segurando uma fieira de peixes. Eu trouxe para o caso de você ainda estar aqui. Rosemary me mandou. Disse que Ma passou anos pintando a gente, noite e dia. Uma das pinturas mostrava todas 5 crianças posando como se estivessem de frente para a artista. Kia encarou os olhos dos irmãos que a fitavam de volta. Num sussurro, perguntou. Quem é quem? O quê? Nunca teve nenhuma foto. Eu não conheço eles. Quem é quem? Ah! Jody não conseguiu respirar, então enfim falou. Bem, essa aqui é a Missy, a mais velha. Depois vem Murphy, Mandy. Esse bonitinho aqui sou eu, claro. E essa aqui é você. Ele esperou algum tempo e então disse. Olha esse aqui. Diante dele estava um quadro a óleo espantosamente colorido de 2 crianças agachadas em meio a espirais de capim verde e flores silvestres. A menina era bem pequena, talvez com 3 anos, e seu cabelo preto e liso caía por cima dos ombros. O menino, um pouco mais velho e com cachos dourados, apontava para uma borboleta monarca com as asas pretas e amarelas abertas sobre uma margarida. Estava com a mão no braço da menina. Acho que é o Tate Walker, disse Jody. Com você. Acho que você tem razão. Parece com ele. Por que Ma pintaria o Tate?
Ele vinha bastante aqui pescar comigo, vivia te mostrando insetos e coisas assim. Por que não me lembro disso? Você era muito pequena. Certa tarde, o Tate entrou de barco na nossa lagoa e Pá estava muito bêbado. Você estava na água e Pá deveria estar te vigiando. De repente, sem motivo nenhum, Pá agarrou você pelos braços e te sacudiu com tanta força que a sua cabeça foi para trás. Então te largou na lama e começou a rir. Tate pulou do barco e correu até você. Tinha só 7 ou 8 anos, mas gritou com Pá. Pá bateu nele, claro, e gritou para ele sair do terreno e nunca mais voltar, senão ia tomar um tiro. A essa altura, a gente já tinha ido até lá para ver o que estava acontecendo. Mesmo com Pá ali xingando, Tate pegou você do chão e te entregou para Ma. Se certificou de que você estava bem antes de ir embora. A gente ainda saiu para pescar algumas vezes depois disso, mas ele nunca mais voltou aqui. Só quando me mostrou o caminho na primeira vez em que saí de barco pelo brejo, pensou Kia. Olhou para a pintura a óleo, tão suave, tão tranquila. De algum modo, a mente de Ma extraíra a beleza da loucura. Qualquer um que observasse aqueles retratos pensaria que eles representavam a mais feliz das famílias, vivendo à beira-mar e brincando sobre o sol. Sentados na beirada da caçamba da picape, Jody e Kia continuaram olhando para os quadros em silêncio. Ele tornou a falar. Ma estava isolada e sozinha. Nessas circunstâncias, as pessoas se comportam de outro jeito. Kia grunhiu de leve. Por favor, não venha me falar de isolamento. Ninguém precisa me dizer como isso muda uma pessoa. Eu vivi isso. Eu sou o próprio isolamento. Sussurrou Kia com um quê de raiva na voz. Eu perdoo Ma por ter ido embora, mas não entendo por que ela não voltou. Por que me deixou? Você não deve lembrar. Mas depois que ela foi embora, você me disse que a raposa às vezes abandona as crias quando está morrendo de fome ou em alguma outra situação de estresse extremo. Os filhotes morrem, como teriam morrido de qualquer jeito, mas a raposa sobrevive para acasalar de novo quando as condições melhoram, quando tem chance de criar uma nova ninhada até a maturidade. Desde então, eu li muito sobre isso. Na natureza, lá onde cantam os lagostins, esses comportamentos, à primeira vista cruéis, na verdade, aumentam o número de descendentes da fêmea ao longo da vida, e assim seus genes relacionados ao abandono das crias em momentos de estresse são transmitidos para a geração seguinte, e assim por diante. Acontece com os humanos também. Alguns comportamentos que nos parecem cruéis garantiriam a sobrevivência do homem primitivo em qualquer que fosse o pântano no qual se vivesse na época. Sem eles, a gente não estaria aqui. Continuamos com esses instintos armazenados nos nossos genes, e eles se expressam quando determinadas circunstâncias prevalecem. Parte de nós vai ser sempre aquilo que fomos, que precisamos ser para sobreviver, muito tempo atrás. Talvez algum instinto primitivo, algum gene antigo que não é mais útil, tenha levado Ma a nos abandonar por causa do estresse, do terror e do perigo real de viver com Pá. Mas nem por isso foi certo. Ela deveria ter escolhido ficar. Mas saber que essas tendências fazem parte do nosso mapeamento biológico talvez me ajude a perdoar até mesmo uma mãe desnaturada. Isso pode explicar por que ela foi embora, mas ainda não entendo por que ela não voltou, por que nem sequer me escreveu. Ela poderia ter escrito cartas e mais cartas, ano após ano, até uma delas finalmente chegar a mim. Acho que algumas coisas não podem ser explicadas, só perdoadas ou não. Não sei a resposta. Talvez não exista a resposta. Desculpe por ter te trazido essa notícia ruim. Passei quase a vida inteira sem família, nem notícias da minha família. Agora, em poucos minutos, encontrei um irmão e perdi minha mãe. Desculpe mesmo, Kia. Não precisa se desculpar. Na verdade, eu perdi Ma anos atrás, e agora você voltou, Jody. Nem sei dizer o quanto eu queria te ver de novo. Hoje é um dos dias mais felizes e mais tristes da minha vida. Com os dedos, ela tocou o braço do irmão, que já conhecia bem o bastante para saber que isso era raro. Os dois caminharam de volta até o barracão e ele olhou ao redor para as coisas novas, as paredes recém-pintadas, os armários de cozinha feitos à mão. Como você conseguiu, Kia? Antes do livro, como arrumava dinheiro, comida? Ah, é uma história longa e chata, mas eu vendia mariscos, ostras e peixes defumados para o Pulinho. Jody inclinou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Pulinho! Faz anos que não penso nele. Ele continua por aqui? Kia não riu. Pulinho tem sido meu melhor amigo durante anos, meu único amigo, meu único parente, a não ser que você considere as gaivotas. Jody ficou sério. Você não tinha amigos na escola? Eu só fui à escola um dia na vida, disse ela com uma risadinha. As crianças riram de mim, então nunca mais voltei. Passei semanas fugindo dos agentes educacionais.
o que não foi muito difícil depois de todas as coisas que você me ensinou. Ele pareceu espantado. Como aprendeu a ler e escrever para fazer seu livro? Na verdade, quem me ensinou a ler foi o Tate Walker. Você ainda o vê? De vez em quando. Ela ficou parada de frente para o fogão. Mais café? Jode sentiu a vida solitária pairar na cozinha. Estava presente no estoque minúsculo de cebolas no cesto de legumes, no único prato secando no escorredor, no bolo de milho enrolado cuidadosamente num pano de prato, como uma velha viúva faria. Já bebi bastante, obrigado. Mas que tal um passeio de barco pelo brejo? Sugeriu ele. Claro! Você não vai acreditar. Estou com um motor novo, mas ainda uso o mesmo barco de antigamente. O sol tinha feito as nuvens se abrirem e brilhava forte e quente para um dia de inverno. À medida que Kia os guiava por canais estreitos e estuários espelhados, Jode se espantou com a mesma árvore morta de antes e com um abrigo de castor ainda erguido exatamente no mesmo lugar. Eles riram ao chegar à lagoa onde Ma, Kia e as irmãs tinham atolado o barco na lama. De volta ao barracão, ela organizou um piquenique, que eles foram comer na praia com as gaivotas. Eu era muito nova quando todos foram embora, disse ela. Me fale sobre todo mundo. Jode então lhe contou histórias sobre o irmão mais velho, Murphy, que costumava colocá-la nos ombros e carregá-la pela mata. Você não parava de rir. Ele corria e ficava rodando com você lá em cima. Uma vez você riu tanto que molhou a calça bem no pescoço dele. Ai, não, eu não fiz isso. Kia se recostou para trás rindo. Fez sim. Ele resmungou um tanto, mas seguiu em frente e correu direto para a lagoa até ficar submerso, com você ainda nos ombros. Estava todo mundo assistindo. Ma, Missy, Mandy e eu, e choramos de tanto rir. Ma precisou se sentar no chão de tanto que ria. A mente de Kia foi inventando imagens para acompanhar as histórias, recortes e fiapos de família que ela jamais pensara ter. Foi Missy quem começou a dar comida para as gaivotas, continuou Jode. O quê? Sério? Pensei que eu tivesse começado sozinha, depois que todo mundo foi embora. Não, ela dava comida para as gaivotas sempre que podia, deu nome a todas elas, chamava uma de vermelho grande, disso eu me lembro, por causa da mancha vermelha no bico, sabe? Não é o mesmo pássaro, claro. Eu já acompanhei algumas gerações de vermelhos grandes, mas lá, ali à esquerda, é o vermelho grande de agora. Ela tentou se conectar com a irmã que havia lhe dado as gaivotas, mas tudo o que conseguiu ver foi o rosto do quadro, o que era mais do que tinha antes. Kia sabia que a mancha vermelha no bico de uma gaivota era mais do que decoração. Somente quando os filhotes batiam o bico nesse ponto, o pai ou a mãe liberavam para eles a comida que havia capturado. Se o ponto vermelho estivesse escondido e os filhotes não conseguissem bater, o pai ou a mãe não davam comida e eles morriam. Mesmo na natureza, a paternidade é formada por uma linha mais tênue do que se poderia imaginar. Eles ficaram sentados durante alguns instantes, então Kia falou. É que eu não me lembro de muita coisa. Você tem sorte. Continue assim. Eles continuaram sentados ali em silêncio, sem lembrar. Ela preparou um jantar típico do sul como Ma teria feito. Feijão fradinho com cebola roxa, presunto frito, bolo de milho com torresmo, fava cozida no leite e na manteiga, torta de amora com creme e um pouco de bourbon que Jode trouxe. Enquanto comiam, ele disse que gostaria de ficar alguns dias se não tivesse problema, e ela respondeu que ele seria bem-vindo pelo tempo que quisesse. Essa terra é sua agora, Kia. Você fez por merecer. Eu ainda vou passar um tempinho no meu posto em Fort Benning, então não posso ficar muito. Depois provavelmente vou arrumar um emprego em Atlanta, então a gente pode manter contato. Eu gostaria de te ver sempre que puder vir aqui. Saber que você está bem era tudo o que eu queria na vida. Eu vou gostar, Jode. Por favor, venha sempre que puder. No fim da tarde seguinte, sentados na praia, com as ondas fazendo cócegas nos dedos dos pés descalços, Kia tagarelou de modo pouco habitual, e Tate parecia estar em cada parágrafo. Houvera a vez em que ele tinha mostrado o caminho de casa depois que ela, ainda criança, se perdeu no brejo, ou o primeiro poema que Tate tinha lido para ela. Contou sobre a brincadeira das penas e como ele lhe ensinara a ler, e que agora era cientista no laboratório. Ele fora o seu primeiro amor, mas a abandonara quando foi para a faculdade e a deixara esperando na margem da lagoa. Então tudo havia acabado. Quanto tempo faz isso? Indagou Jode. Uns 7 anos, acho, quando ele entrou para Chapel Hill. Você chegou a ver ele de novo? Ele voltou para pedir desculpas, falou que ainda me amava. Foi ele quem sugeriu que eu publicasse livros de referência. É legal esbarrar com ele de vez em quando no brejo, mas eu não me envolveria de novo, não dá para confiar. Kia, isso faz 7 anos. Ele era só um menino. A primeira vez longe de casa, centenas de garotas bonitas rodeando.
Se ele voltou, pediu desculpas e disse que te ama, talvez você devesse dar um desconto. A maioria dos homens pula de uma mulher para outra. Os de menor valor ficam se parvoneando e atraem você com falsidade. Provavelmente foi por isso que Mar se apaixonou por um homem como Pá. Tate não foi o único cara que me abandonou. Chase Andrews chegou até a falar em casamento, mas se casou com outra pessoa. Nem ao menos me disse. Eu li no jornal. Eu sinto muito. Sinto mesmo. Mas, Kia, não são só os caras que traem. Eu mesmo já fui enganado, largado e pisado algumas vezes. Vamos ser honestos. Muitas vezes o amor não dá certo. Mas mesmo quando fracassa, conecta você a outros. E no fim, isso é tudo o que você tem. Conexões. Olhe só pra gente. Você e eu agora temos um ao outro. E pensa só, se eu tiver filhos e você tiver filhos, bom, aí vai ser toda uma nova sequência de conexões. E assim por diante. Kia, se você ama o Tate, dê uma chance. Kia pensou no quadro que Ma pintou de Tate e ela quando criança, as cabeças próximas cercadas por flores e borboletas em tons pastel. Talvez aquilo fosse finalmente um recado de Ma. Na terceira manhã da visita de Jodie, eles desembalaram os quadros de Ma, todos menos um que Jodie guardou, e penduraram alguns nas paredes. O barracão ganhou uma iluminação diferente, como se mais janelas tivessem sido abertas. Kia recuou alguns passos e olhou para os quadros. Era um milagre ter algumas das pinturas de Ma de volta nas paredes, resgatadas do fogo. Ela então acompanhou Jodie até a picape e lhe entregou uma sacola com o almoço que havia preparado para a viagem dele. Eles olharam para o meio das árvores, para a estradinha, para todo lugar, menos para os olhos um do outro. Por fim, ele falou: "É melhor eu ir nessa, mas fique com o meu endereço e meu telefone." Ele estendeu um pedaço de papel. Kia ficou sem ar e se apoiou com a mão esquerda na picape enquanto pegava a anotação com a direita. Uma coisa tão simples, o endereço de um irmão num pedaço de papel. Que coisa mais surpreendente! Um parente que ela podia encontrar, um número para o qual podia ligar. Sentiu um nó na garganta quando ele a puxou para si. E por fim, depois de toda uma vida, Kia jogou-se em cima dele e chorou. "Nunca pensei que fosse ver você de novo. Pensei que tivesse ido embora para sempre. Vou estar sempre aqui, prometo. Toda vez que eu me mudar, vou mandar meu endereço novo. Se algum dia precisar de mim, me escreva ou me ligue. Ouviu bem? Pode deixar e venha sempre que puder. Kia, procure o Tate. Ele é um homem bom." Ele ficou acenando pela janela da picape até o fim da estradinha enquanto ela observava, chorando e rindo ao mesmo tempo. Quando ele entrou na estrada de terra batida, a picape vermelha ficava aparecendo nos buracos da floresta, onde um lenço branco sumira um dia, e o seu braço comprido acenou até ele desaparecer. Capítulo 34. Revista no Barracão, 1969. "Bom, mais uma vez ela não está", disse Joey, batendo na aldrava da porta de tela de Kia. Ed estava parado nos degraus de tijolo e tábua, com as mãos bem em coxa rente à tela para espiar lá dentro. Galhos imensos do carvalho, enfeitados por fios longos de barba de velho, faziam sombras nas tábuas gastas e no telhado pontudo do barracão. Apenas pedaços cinzas de céu apareciam e desapareciam naquele fim da manhã de novembro. "É claro que ela não está. Não importa. Temos um mandado de busca. Vamos entrar e pronto. Aposto que não está trancado." Joe abriu a porta enquanto chamava. "Alguém em casa? É o xerife." Lá dentro, eles ficaram encarando as prateleiras de espécimes. "Ed, olha só isso. Continua no outro cômodo ali e no corredor também. Parece meio fora dos eixos, doida, feito um rato com 3 olhos." "Pode ser, mas pelo visto é uma baita especialista no brejo. Você sabe que ela publicou aqueles livros. Bom, ao trabalho. Certo, aqui estão as coisas que devemos procurar." O xerife leu em voz alta uma breve lista. Roupas de lã vermelha que possam corresponder aos fios vermelhos encontrados no casaco de Chase. Um diário, calendário ou anotações. Algo em que ela possa ter escrito os locais e horários do paradeiro dela. O colar de concha. Ou canhotos das passagens de ônibus. E nada de bagunçar as coisas dela. Não há motivo para isso. Podemos procurar debaixo e em volta de tudo. Não é preciso estragar nada. Sim, você tem razão. Isso aqui é quase um santuário. Metade de mim está impressionada e a outra metade está com calafrios. Vai ser trabalhoso, com certeza, falou o xerife examinando com cuidado atrás de uma fileira de ninhos de pássaros. Vou começar pelo quarto dela lá atrás. Os dois trabalharam em silêncio, afastando roupas em gavetas, examinando cantos de armários, movendo vidros com peles de cobra e dentes de tubarão à procura de provas.
10 minutos depois, Joey chamou. Vem ver isso aqui. Quando Ed saiu na varanda, Joey falou. Sabia que as aves fêmeas só têm um ovário? Do que você está falando? Veja aqui. Esses desenhos e anotações mostram que as aves fêmeas só têm um ovário. Porra, Joey! Isso aqui não é uma aula de biologia. Volte ao trabalho. Espere um minuto. Olha aqui. Essa é a pena de um pavão macho e a anotação diz que, ao longo das eras, as penas do macho foram aumentando cada vez mais para atrair as fêmeas, a ponto de hoje os machos mal conseguirem sair do chão. Eles praticamente não conseguem mais voar. Já acabou? Temos trabalho a fazer. Cara, isso é muito interessante. Ed saiu da varanda. Ao trabalho, rapaz. 10 minutos mais tarde, Joey tornou a chamar. Ao sair do quartinho em direção à sala, Ed falou, deixa eu adivinhar. Achou um rato de 3 olhos empalhado. Não houve resposta, mas quando Ed entrou no cômodo, Joey ergueu um gorro de lã vermelha. Onde achou isso? Bem aqui, pendurado nessa fileira de ganchos junto com esses casacos e outros chapéus e tal. Assim? A amostra? Bem aqui, como eu falei. Do bolso, Ed tirou o saco plástico e continha os fios vermelhos retirados da jaqueta jeans usada por Chase na noite da sua morte e o segurou junto ao gorro vermelho. Parecem iguais, mesma cor, mesmo tamanho e espessura, disse Joey enquanto os dois observavam o gorro e a amostra. Parecem mesmo. Os dois têm um pouco de lã bege fina misturada com vermelho. Rapaz, talvez seja isso. Vamos ter que mandar o gorro para o laboratório, claro. Mas se esses fios baterem, nós vamos ter que chamar a garota para o interrogatório. Põe o gorro num saco e etiquete. Após horas de buscas, os 2 homens se encontraram na cozinha. Esticando as costas, Ed falou. Acho que se houvesse mais alguma coisa, a gente já teria encontrado. E sempre podemos voltar. Por hoje chega. Voltando para a cidade e manobrando entre os sulcos da estrada, Joey falou. Acho que se ela é culpada de alguma coisa, teria escondido o gorro vermelho e não simplesmente deixado pendurado ali, exposto daquele jeito. Provavelmente ela não fazia ideia de que as fibras iriam soltar do gorro e prender na jaqueta dele, ou de que o laboratório iria identificar. Não tinha como saber uma coisa dessas. Bom, ela pode até não saber, mas aposto que sabe um monte de coisas. Esses pavões machos que ficam se gabando por aí, competindo tanto por sexo, eles mal conseguem voar. Não sei muito bem o que isso significa, mas quer dizer alguma coisa. Capítulo 35. A Bússola. 1969. Numa tarde de julho de 1969, mais de 7 meses depois da visita de Jodie, Aves da Costa Leste, de Catherine Danielle Clarke, seu segundo livro, um exemplar de detalhes minuciosos e grande beleza, apareceu na caixa de correio. Ela passou os dedos pela capa linda com seu desenho de gaivota. Sorrindo, falou, Oi, vermelho grande, você foi parar na capa. Com seu livro novo, Kia caminhou em silêncio até a clareira à sombra dos carvalhos perto do seu barracão, procurando cogumelos. O solo úmido estava fresco sobre os seus pés enquanto ela se aproximava de um grupo de cogumelos muito amarelos. Entre um passo e outro, estacou. Ali, em cima do velho toco das penas, havia uma pequena embalagem de leite vermelha e branca, igualzinha àquela de tanto tempo atrás. Inesperadamente, ela gargalhou. Dentro da embalagem, embrulhada em papel de seda, estava uma bússola velha de fabricação militar dentro de um estojo de latão esverdeado e acinzentado pelo tempo. Que arquejou ao ver aquilo. Nunca tinha precisado de bússola, pois a direção lhe parecia algo muito óbvio. Mas nos dias nublados, quando o sol se esquivava, a bússola iria guiá-la. Um bilhete dobrado dizia, Querida Kia, essa bússola foi do meu avô. Data da Primeira Guerra Mundial. Ele me deu quando eu era pequeno, mas nunca usei. E achei que talvez você conseguisse tirar melhor proveito dela. Com amor, Tate. PS. Que bom que você consegue ler esse bilhete. Kia tornou a ler as palavras querida e amor. Tate. O menino de cabelo dourado no barco guiando-a até a sua casa antes de um temporal, deixando penas de presente em um velho tronco de árvore, ensinando-lhe a ler, o adolescente carinhoso ajudando-a a passar pelo seu primeiro ciclo como mulher e despertando seus primeiros desejos sexuais de fêmea. O jovem cientista incentivando-a a publicar seus livros. Apesar de ter dado a ele o livro das conchas, ela continuara se escondendo na vegetação sempre que o via no brejo, remando para longe sem que ele a notasse. Os sinais desonestos dos vagalumes eram tudo o que ela conhecia do amor. Até Jodie tinha dito que ela deveria dar mais uma chance a Tate, mas toda vez que ela pensava nele ou o via, seu coração saltava do amor antigo para a dor do abandono. Queria que ele se decidisse por uma coisa ou outra.
Várias manhãs depois disso, ela seguiu pelos estuários em meio à névoa matinal com a bússola na mochila, embora duvidasse que fosse precisar dela. Planejava procurar flores silvestres raras numa língua de areia arborizada que se estendia mar adentro, mas parte dela vasculhava os cursos d'água em busca do barco de Tate. A névoa ficou teimosa e se demorou, enroscando seus filamentos em volta dos troncos das árvores mortas e dos galhos baixos. O ar estava parado. Até mesmo os pássaros permaneceram calados enquanto ela avançava pelo canal. Ali perto, um tum-tum soou quando um remo bateu devagar numa murada e então um barco emergiu da bruma como se fosse um espectro. As cores, antes apagadas pela penumbra, foram tomando forma ao entrarem na luz. O cabelo dourado sobre um gorro vermelho, como se saído de um sonho, Tate remava pelo canal de pé na polpa com seu velho barco de pesca. Kia desligou o motor e remou para trás de um matagal para vê-lo passar, sempre recuando para vê-lo passar. Ao pôr do sol, já mais calma, com o coração de volta ao lugar, ficou parada na praia e recitou: Poentes nunca são simples. O crepúsculo é refratado e refletido, mas nunca verdadeiro. A maré cheia, um disfarce. Cobre rastros, cobre mentiras. Nós não ligamos para o engodo do crepúsculo. Vemos cores vivas e nunca aprendemos que o sol já caiu para baixo da terra quando vemos a queimadura. Poentes são disfarces, cobrem verdades, cobrem mentiras. A.H. Capítulo 36. Como capturar uma raposa. 1969. Joey entrou pela porta aberta da sala do xerife. Certo, recebi o parecer do laboratório. Vamos dar uma olhada. Os dois conferiram com toda a pressa o documento, folheando-o da primeira à última página. É isso. Correspondência perfeita. Os fios do gorro dela estavam na jaqueta do Chase quando ele foi encontrado morto. O xerife bateu o parecer no próprio pulso, então tornou a falar. Vamos repassar o que temos aqui. Primeiro, o pescador de camarão vai testemunhar que viu a senhorita Clark de barco perto da torre logo antes de Chase cair e morrer. O colega dele vai confirmar o depoimento. Segundo, Pat Love disse que a senhorita Clark fez para Chase o colar de concha que sumiu na noite em que o rapaz morreu. Terceiro, fios do gorro dela estavam na jaqueta dele. 4. Motivação. Foi enganada. E um álibi que podemos refutar. Deve ser suficiente. Um motivo melhor ajudaria, disse Joey. Ser largada não parece suficiente. Não é como se a gente tivesse terminado uma investigação, mas temos o suficiente para convocá-la a depor. Provavelmente para indiciá-la. Vamos ver como as coisas andam depois que a gente trouxer ela até aqui. Bom, o problema é esse, né? Como? Ela passou anos fugindo de todo mundo. Agentes educacionais, pesquisadores do censo, todo mundo. Ela fugiu de todo mundo, inclusive de nós. Se a gente for atrás dela lá no meio do brejo, vamos fazer papel de bobos. Não tenho medo disso. Só porque ninguém mais consegue pegar a garota não significa que nós não vamos conseguir. Mas esse não seria o jeito mais inteligente de fazer isso. Acho que devemos armar uma arapuca. Ah, é? Bem, disse o delegado. Eu sei uma coisinha ou outra sobre arapucas, e quando você quer arrumar uma arapuca para uma raposa, em geral é a arapuca que cai na armadilha. Não temos mais o fator surpresa a nosso favor. Já batemos na porta dela um número suficiente de vezes para espantar um urso pardo. E os cachorros? Isso seria tiro e queda. O xerife passou alguns segundos calado. Não sei. Talvez eu esteja ficando velho e cheio de frescura na idade avançada de 51 anos, mas perseguir uma mulher com cães para conseguir um depoimento não me parece correto. Para foragidos, tudo bem. É gente que já foi condenada, mas, assim como qualquer um, ela é inocente até que se prove o contrário, e não acho certo soltar cachorros atrás de uma suspeita, talvez como último recurso, mas ainda não. Muito bem, que tipo de arapuca? É isso que precisamos pensar. No dia 15 de dezembro, enquanto Ed e Joey conversavam sobre alternativas para chamar Kia para depor, alguém bateu na porta. Um homem grandalhão se avultava atrás do vidro jateado. Pode entrar, disse o xerife. Quando o sujeito entrou, Ed falou. Ora, olá, Rodney. Em que podemos ajudar? Rodney Horn, mecânico aposentado, passava a maior parte dos dias pescando com o amigo Danny Smith. Os moradores do vilarejo o conheciam como alguém calmo e tranquilo, sempre de macacão. Nunca faltava à missa, mas ia à igreja de macacão com uma bela camisa limpa passada a ferro e engomada pela esposa, Elsie, até ficar dura feito uma tábua.
Rodney tirou o chapéu de feltro e o segurou em frente à barriga. Ed ofereceu uma cadeira, mas ele negou com a cabeça. Não vai demorar muito, disse ele. É só uma coisa que talvez ajude no caso de Chase Andrews. O quê? Perguntou Joey. Bom, já faz um tempinho, eu e Danny estávamos pescando no dia 30 de agosto e vimos uma coisa lá em Cypress Cove. Pode ser que seja interessante para vocês. Pode falar, disse o xerife. Mas, por favor, Rodney, sente-se. Todos nós ficaríamos mais à vontade se você se sentasse. Rodney acomodou-se na cadeira oferecida e nos 5 minutos seguintes contou sua história. Depois de ir embora, Ed e Joey se entreolharam. Bom, agora temos um motivo, disse Joey. Vamos trazê-lo até aqui. Capítulo 37. Tubarões Cinzentos, 1969. Poucos dias antes do Natal e mais cedo de manhã do que de costume, que ia devagar sem fazer barulho, seguiu no seu barco até o posto de pulinho. Desde que o xerife ou o delegado começaram a aparecer de fininho no barracão tentando pegá-la em casa, tentativas fracassadas que ela havia observado escondida do palmeiral, vinham comprando gasolina e mantimentos antes do raiar do dia, quando só os pescadores estavam acordados. Agora, nuvens baixas se moviam depressa acima de um mar agitado e, ao leste, enrolado bem apertado, feito um chicote, um temporal ameaçava o horizonte. Ela teria de fazer depressa o que precisava no posto de Polinho e voltar para casa antes da chuva. A meio quilômetro, viu o cais dele cercado pela névoa. Diminuiu ainda mais a velocidade e olhou em volta para o silêncio enevoado à procura de outras embarcações. Por fim, quando faltavam uns 40 metros, viu a silhueta de Polinho na velha cadeira encostada na parede. Acenou. Ele não acenou de volta. Nem se levantou. Balançou de leve a cabeça só um pouquinho. Ela soltou o acelerador. Tornou a acenar. Polinho continuou encarando-a, mas não se mexeu. Ela deu um tranco no acelerador e se virou bruscamente na direção do mar de novo. Mas um barco grande vinha da névoa com o xerife no leme, ladeado por 2 outras embarcações, e logo atrás deles, o temporal. Ela acelerou o máximo e passou pelo espaço ínfimo entre as embarcações que vinham na direção dela, chocando o casco nas cristas de espuma à medida que se apressava rumo ao alto mar. Quis dar meia volta e ir para o brejo, mas o xerife estava perto demais. Iria alcançá-la antes que ela chegasse lá. O mar não se movia mais em ondas simétricas. Se agitava de modo confuso. A água foi se enfurecendo à medida que a borda do temporal as engolia. Em poucos segundos, começou a chuva torrencial. Ela ficou encharcada, com os fios de cabelos compridos colados no rosto. Virou-se a favor do vento para não tombar, mas o mar batia por cima da proa. Sabendo que as embarcações deles eram mais velozes, ela seguiu direto para dentro do vendaval. Talvez conseguisse despistá-los naquele dilúvio ou mergulhar e fugir a nado. Somente percorreu num segundo os detalhes da possibilidade de pular, que parecia ser sua melhor chance. Tão perto assim do litoral, devia haver uma contracorrente ou um repuxo que a sugaria para debaixo da água bem mais depressa do que eles pensavam que ela seria capaz de nadar. Subindo de vez em quando para respirar, ela poderia chegar à terra firme e se esgueirar para dentro de alguma vegetação na margem. Atrás dela, os motores deles faziam mais barulho do que o temporal, chegando mais perto. Como ela podia simplesmente parar? Nunca havia desistido, precisava pular agora, mas de repente, como tubarões cinzentos, eles a rodearam, aproximando-se. Uma das embarcações apareceu do nada diante dela e seu barquinho se chocou com toda a força na lateral. Ela foi arremessada para trás por cima do motor e sentiu um tranco no pescoço. O xerife estendeu o braço e segurou a lateral do barco dela, todos sacudidos pelas ondas agitadas. 2 homens subiram a bordo da embarcação dela ao mesmo tempo em que o delegado dizia: Senhorita Catherine Clark, a senhora está presa pelo assassinato de Chase Andrews. Tem o direito de permanecer calada. Ela não ouviu o resto. Ninguém nunca ouve o resto. Capítulo 38. Justiça de domingo, 1970. Kia fechou os olhos por causa da luz forte que vinha das lâmpadas no teto e das janelas quase tão altas quanto as paredes do cômodo. Havia passado 2 meses na penumbra, e agora, ao abrir os olhos outra vez, viu uma borda suave do brejo lá fora. Carvalhos abrigavam samambaias do tamanho de arbustos e azevinhos de inverno. Ainda tentou segurar por mais tempo aquele verde vital, mas foi conduzida por mãos firmes em direção a uma mesa comprida com cadeiras diante da qual estava sentado seu advogado, Tom Milton. Tinha os pulsos presos na frente do corpo, o que o obrigava a manter as mãos numa estranha postura de prece. De calça preta e blusa branca simples, com uma única trança caindo pelas escápulas, não virou a cabeça para olhar os espectadores. Mesmo assim,
Sentiu o calor e a agitação das pessoas que abarrotavam a sala do tribunal para o seu julgamento por assassinato. Sentiu os ombros e a cabeça das pessoas se movendo para vê-la algemada. O cheiro de suor, fumaça velha e perfume barato a enjoou ainda mais. As tosses cessaram, mas o burburinho aumentou quando ela se aproximou do seu lugar, sendo que para ela tudo isso eram sons distantes, pois o que mais escutava era a própria respiração irregular e nauseada. Encarou as tábuas do piso, tábuas de pinheiro muito enceradas, enquanto as algemas eram removidas, e então sentou-se pesadamente na cadeira. Eram 9h30 da manhã do dia 25 de fevereiro de 1970. Tom inclinou-se para perto dela e sussurrou que ficaria tudo bem. Ela não disse nada, mas perscrutou seus olhos em busca de sinceridade, de qualquer coisa a que se agarrar. Não que acreditasse nele, mas pela primeira vez na vida precisava se entregar à responsabilidade alheia. Bastante alto para 71 anos, ele usava o farto cabelo branco e o terno de linho amarfanhado com a mesma graça acidental, embora clichê, de um político do interior. Movia-se com suavidade e falava baixo por trás de um sorriso agradável que morava em seu rosto. O juiz Sims havia atribuído à senhorita Clark um advogado jovem, uma vez que ela não tomara providência alguma nesse sentido, mas ao ouvir falar no caso, Tom Milton tinha voltado da aposentadoria e pedira para representá-la no pro bono. Como todo mundo, ouvira histórias sobre a menina do brejo, e ao longo dos anos a vira uma vez ou outra deslizando suavemente pelos cursos d'água como se fizesse parte da correnteza, ou então saindo depressa da mercearia, feito um guaxinim fugindo de uma lixeira. Na primeira vez que fora visitar Kia na cadeia, 2 meses antes, ele havia sido conduzido até uma sala escura onde ela estava sentada diante de uma mesa. Ela mantivera a cabeça baixa. Tom tinha se apresentado e dito que iria representá-la, mas ela não falou nada nem levantou os olhos. Ele teve um impulso fortíssimo de estender a mão para afagar a dela, mas algo, talvez a postura ereta ou o modo como ela encarava o nada com uma expressão vazia, a protegia de ser tocada. Mexendo a cabeça em ângulos diferentes, numa tentativa de encontrar seu olhar, ele explicou como funcionava o julgamento, o que ela deveria esperar, e então lhe fez algumas perguntas, mas ela não respondeu, nem se mexeu, nem olhou para ele nenhuma vez. Ao ser conduzida para fora da sala, virou a cabeça e espiou por uma janelinha pela qual dava para ver o céu. Aves marinhas grasnavam acima do porto da cidade e Kia parecia estar observando o canto delas. Na visita seguinte, Tom enfiou a mão em um saco de papel pardo e deslizou na direção dela um livro brilhante de papel couché, intitulado As Conchas Mais Raras do Mundo. O exemplar reunia desenhos a óleo em tamanho real das conchas dos litorais mais distantes da Terra. Com a boca entreaberta, ela virou as páginas devagar, meneando a cabeça para determinados espécimes. Ele lhe deu tempo, então voltou a falar, e dessa vez ela o encarou. Com uma paciência tranquila, ele lhe explicou como funcionava o julgamento e chegou a desenhar a sala do tribunal, mostrando a tribuna dos jurados e a do juiz e onde os advogados e ela mesma ficariam sentados. Então desenhou bonequinhos de palito representando o oficial de justiça, o juiz e a escrevente e explicou as atribuições de cada um. Como no primeiro encontro, tentou explicar as provas que havia contra ela e lhe perguntar seu paradeiro na noite da morte de Chase, mas qualquer menção a detalhes a fazia se esconder dentro da concha outra vez. Mais tarde, quando ele se levantou para ir embora, ela deslizou de volta o livro pela mesa, mas ele disse: "Não, eu trouxe para você. É seu." Ela mordeu o lábio e piscou. E agora, pela primeira vez na sala do tribunal, ele tentou distraí-la da agitação atrás dos dois, indicando no desenho as diversas partes da corte. Mas foi inútil. Às 9h45, a galeria transbordava de moradores que ocupavam os bancos e zumbia com os comentários estridentes sobre os indícios e penas de morte. Um balcão pequeno nos fundos da sala comportava mais 20 pessoas, e embora não houvesse nenhuma sinalização, todo mundo entendia que os negros só podiam se sentar ali. Naquele dia, o balcão estava quase todo ocupado por brancos, com apenas alguns negros, já que era um caso de brancos do início ao fim. Sentados perto da primeira fila estavam agrupados alguns jornalistas do Atlanta Constitution e do Raleigh Herald. Quem não encontrara lugar se aglomerava junto à parede dos fundos e às laterais do recinto, perto das janelas grandes, remexendo-se, cochichando, fofocando. A menina do brejo, julgada por assassinato. Não poderia haver nada melhor. Justiça de domingo, o gato do tribunal. Costas pretas, cara branca, uma máscara negra ao redor dos olhos verdes. Espreguiçava-se numa poça de luz num dos peitoris largos. Morador antigo dali,
livrava o porão de ratos e a sala do tribunal de camundongos, conquistando seu espaço. Como Barclay Cove tinha sido o primeiro vilarejo assentado naquele trecho pantanoso e acidentado do litoral da Carolina do Norte, a coroa o havia declarado capitão do condado e constituído a corte original em 1754. Mais tarde, muito embora outras cidades como Sea Oaks tenham se tornado mais populares e desenvolvidas, Barclay Cove continuava sendo a sede administrativa oficial do condado. Um raio havia atingido o primeiro tribunal em 1912, reduzido a cinzas boa parte da estrutura de madeira, reconstruído no ano seguinte na mesma praça no fim da Main Street. Agora era um prédio de tijolo de 2 andares, com janelas de 4 metros de altura rodeadas de granito. Nos anos 1960, capins selvagens, palmeiras e até mesmo algumas tifas haviam avançado do brecho e invadido o terreno outrora bem cuidado. Uma lagoa sufocada de ninféias alagava na primavera e ao longo dos anos havia comido parte da calçada. A sala do tribunal, por sua vez, projetada para replicar a original, era imponente. A tribuna elevada do juiz, feita de mogno escuro com o brasão colorido do estado encravado na madeira, era encimada por várias bandeiras, entre elas a confederada. A divisória com a tribuna dos jurados, também de mogno, tinha remates em cedro vermelho e as janelas que margeavam um dos lados do recinto emolduravam o mar. Enquanto as autoridades entravam na sala, Tom foi apontando para os bonequinhos de palito do desenho e explicando quem eram. Aquele ali é o oficial de justiça, Hank Jones, disse ele quando um homem alto e magro de 60 anos, com cabelo que havia recuado até depois das orelhas, o que tornava sua cabeça quase exatamente metade careca e metade não, andou até a frente do tribunal. Ele estava usando um uniforme cinza e um cinto largo do qual pendia um rádio, uma lanterna, um molho de chaves impressionante e um colt de 6 tiros dentro do coldre. O Sr. Jones falou para os presentes: "Desculpe, pessoal, mas vocês conhecem as regras da brigada de incêndio. Quem não tiver lugar sentado tem que sair." Aquela é a senhorita Henrietta Jones, filha do oficial de justiça e escrevente do tribunal, explicou Tom enquanto uma moça tão alta e magra quanto o pai entrava sem dizer nada e se sentava diante de uma mesa próxima à tribuna do juiz. Já sentado, o promotor, Dr. Eric Chastain, retirava blocos de anotações da pasta. Ruivo de peito largo e com mais de 1,80 m de altura, Eric só usava ternos azuis e gravatas largas e brilhantes compradas na Sears de Asheville. O oficial Jones falou: "Todos de pé. Declaro aberta a sessão desse tribunal. Sua Excelência Juiz Harold Sims preside essa corte." Fez-se silêncio. A porta interna se abriu e o juiz Sims entrou, indicou com um gesto de cabeça para todos se sentarem e pediu aos advogados de defesa e acusação que se aproximassem da tribuna. O homem de ossatura larga, rosto redondo e costeletas grandes e brancas, ele morava em Sea Oaks, mas já presidia casos em Barclay Cove fazia 9 anos. Em geral, era considerado um árbitro direto, firme e justo. Sua voz ressoou pelo recinto. "Dr. Milton, sua petição para transferir esse caso para outro condado sobre a alegação de que a senhorita Clark não pode ter um julgamento justo devido a preconceitos contra ela nessa comunidade foi indeferida. Aceito que ela tenha vivido em circunstâncias incomuns e sido alvo de preconceito, mas não vejo indícios de que tenha suportado mais preconceitos do que muitas pessoas julgadas em cidades pequenas de norte a sul desse país. E em algumas grandes, aliás. Vamos prosseguir aqui e agora." Meneio de aprovações se espalharam pelo recinto enquanto os advogados retomavam seus lugares. O juiz prosseguiu. "Catherine Danielle Clark, do condado de Barclay, Carolina do Norte, a senhorita está sendo acusada de homicídio qualificado de Chase Lawrence Andrews, ex-morador de Barclay Cove. O homicídio qualificado é definido como um ato premeditado e, nesses casos, o Estado pode solicitar a pena de morte. A promotoria indicou que vai fazer isso se a senhorita for considerada culpada." Murmúrios pelo recinto. Tom parecia ter se aproximado um pouco mais de Kia e ela não negou esse reconforto a si mesma. "Vamos iniciar a seleção do júri." O juiz Sims virou-se para as 2 primeiras fileiras ocupadas por jurados em potencial. Enquanto ele lia uma lista de regras e condições, Justiça de Domingo saltou do peitoril da janela com um leve baque e, num único e fluido movimento, pulou na tribuna do juiz. Distraidamente, o juiz Sims afagou a cabeça do gato enquanto prosseguia. "Nos casos de pena capital, o Estado da Carolina do Norte permite a dispensa do jurado caso ele ou ela não acredite na pena de morte. Por favor,
Levante a mão quem não quiser ou não puder impor sentença de morte caso um veredito de culpada seja decidido. Ninguém levantou a mão. Tudo que Kia escutou foi pena de morte. O juiz continuou. Outro motivo legítimo para ser dispensado do júri é manter ou haver mantido relacionamento próximo o suficiente com a senhorita Clark ou com o Sr. Andrews a ponto de não ser objetivo no caso em questão. Por favor, me avisem se julgarem que isso se aplica. Do meio da segunda fileira, a senhorita Sally Culpepper levantou a mão e se anunciou. Seu cabelo grisalho estava puxado para trás, de modo severo e preso num coquinho, e seu chapéu, terninho e sapatos tinham o mesmo tom sem graça de marrom. Muito bem, Sally, diga-me o que está pensando, pediu o juiz. Como o senhor sabe, durante quase 25 anos fui agente encarregada de perseguir os matadores de aula do condado de Berkeley. A senhorita Clark foi um dos meus casos, então tive algum envolvimento com ela, ou tentei ter. Kia não poderia ver a senhorita Culpepper nem ninguém mais na galeria principal a menos que se virasse, coisa que naturalmente jamais faria, mas se lembrava com clareza da última vez que a senhora Culpepper ficara sentada no carro enquanto um homem de chapéu de feltro corria atrás dela. Kia havia facilitado ao máximo as coisas para o velho, fugindo pelo meio dos arbustos, fazendo muito barulho para lhe dar uma pista, depois voltado e se escondendo no meio de alguns arbustos perto do carro. Mas Chapéu de Feltro correu na direção oposta para a praia. Agachada, Kia sacudiu um galho de azevinho junto à porta do carro e a senhora Culpepper olhou pela janela diretamente nos seus olhos. Na época, ela achou que a agente educacional tivesse sorrido de leve. Em todo caso, não fez qualquer tentativa de denunciá-la quando Chapéu de Feltro voltou, proferindo vários palavrões, desaparecendo em seguida na estrada para nunca mais voltar. Agora, a senhora Culpepper disse ao juiz: Bem, como interagir com ela, não sei se isso significa que eu deveria ser dispensada. O juiz Sims falou: Obrigado, Sally. Alguns de vocês podem ter lidado com a senhorita Clark nas lojas ou de maneira oficial, como no caso da senhora Culpepper, agente educacional. A questão é: conseguem escutar o testemunho dado aqui e decidir se ela é culpada ou inocente com base nos indícios e não em experiências ou sentimentos anteriores? Sim, tenho certeza de que posso fazer isso, meritíssimo. Obrigado, Sally. Você pode ficar. Às 11h30, havia 7 mulheres e 5 homens sentados na tribuna do júri. De lá, Kia conseguia vê-los e lançou olhares furtivos para os rostos deles. Reconheceu a maioria do vilarejo, embora soubesse poucos nomes. A senhora Culpepper, sentada bem no meio, proporcionou a Kia um ligeiro reconforto. Ao seu lado, porém, estava sentada Teresa White, a esposa loura do pastor metodista, que anos antes saíra correndo da sapataria para tirar a filha de perto de Kia quando ela estava na calçada após ter almoçado na lanchonete com pá. Aquela única vez. A senhora White, que dissera à filha que Kia era suja, também estava sentada entre os jurados. O juiz Sims convocou uma pausa para o almoço até 1h. A lanchonete mandaria entregar atum, salada de frango e sanduíches de presunto para os jurados, que comeriam na sala de deliberação. Para ser justo com os 2 estabelecimentos da cidade, a cervejaria Doggone mandaria entregar cachorros quentes, ensopados de carne picante e sanduíches de camarão em dias alternados. Também sempre traziam alguma coisa para o gato. Justiça de domingo preferia sanduíches. Capítulo 39. Por acaso, Chase. 1969. Uma névoa se erguia numa manhã de agosto de 1969, enquanto Kia seguia de barco até uma península afastada que os moradores da região chamavam de Cypress Cove, onde uma certa vez tinha visto cogumelos raros. Agosto era tarde para cogumelos, mas Cypress Cove era fresca e úmida, então talvez ela voltasse a encontrar a espécie rara. Mais de um mês havia passado desde que Tate deixara a bússola no toco das penas, e embora ela o tivesse visto no brejo, não havia se aventurado perto o suficiente para agradecer o presente. Tampouco havia usado a bússola, ainda que estivesse seguramente guardada em um dos vários bolsos de sua mochila. Árvores envoltas em barba de velho contornavam a margem e seus galhos baixos formavam uma caverna acima d'água pela qual Kia deslizou, procurando nos arvoredos pequenos cogumelos laranja ou caules finos. Finalmente os viu, chamativos e brilhantes, presos às laterais de um toco velho, e após puxar o barco para a margem, sentou-se de pernas cruzadas na enseada para desenhá-los. De repente, ela ouviu passos na turva e logo em seguida uma voz. Ora, vejam só quem está aqui, minha menina do brejo. Virando-se e ficando de pé ao mesmo tempo, ela se viu frente a frente com Chase. Oi, Kia, disse ele. Olhou em volta. Como chegar até ali?
Ela não tinha escutado nenhuma embarcação. Ele sentiu sua pergunta. Eu estava pescando, vi você passar, então atraquei ali do outro lado. Por favor, vá embora, disse ela, enfiando o lápis e o bloco de desenhos na mochila. Mas ele pôs a mão no seu braço. Qual é, Kia? Desculpe pelo jeito como as coisas aconteceram. Ele chegou mais perto e ela sentiu no seu hálito volutos do bourbon que ele havia tomado no café da manhã. Não toque em mim. Ei, eu já pedi desculpas. Você sabia que a gente não podia se casar. Você nunca poderia morar perto da cidade, mas eu sempre gostei de você. Fiquei do seu lado. Ficou do meu lado? O que isso quer dizer? Me deixe em paz. Kia segurou a mochila debaixo da axila e andou em direção ao barco, mas ele a agarrou pelo braço com força. Kia, nunca vai ter ninguém como você. Nunca. E eu sei que você me ama. Ela arrancou o braço da mão dele. Você está errado. Eu nem tenho certeza se um dia te amei. Mas você falou sobre casamento comigo, lembra? Falou sobre construir uma casa pra gente. Em vez disso, descobri no jornal seu noivado com outra pessoa. Por que você fez uma coisa dessas? Por que, Chase? Qual é, Kia? Para com isso. Era impossível. Você com certeza sabia que não teria dado certo. Qual o problema com o jeito como as coisas estavam? Vamos voltar para o que a gente tinha. Ele a segurou pelos ombros e a puxou. Me solta! Ela se contorceu, tentou se desvencilhar, mas ele a agarrou machucando seus braços, encostou a boca na dela e a beijou. Ela jogou os braços para cima e afastou as mãos dele, puxou a cabeça para trás e sibilou. Não se atreva! Essa é a minha gata selvagem, mais selvagem do que nunca. Segurando-a pelos ombros, ele acertou a parte de trás dos seus joelhos com uma das pernas e a empurrou para o chão. A cabeça dela bateu com força na terra. Eu sei que você me quer, disse ele com um olhar lascivo. Não, para! Gritou ela. Ajoelhado, ele apoiou o joelho na barriga dela, deixando-a sem fôlego, ao mesmo tempo que abria o zíper da calça jeans e a abaixava. Ela se arqueou, empurrando-o com as mãos. De repente, ele acertou seu rosto com o punho direito fechado. Um estalo nauseante ecoou dentro da cabeça dela. Seu pescoço deu um tranco para trás e seu corpo foi jogado outra vez no chão, igualzinho a quando o pá batia em mar. Sua mente ficou vazia por alguns segundos, tomada por uma dor latejante. Então ela se contorceu e se virou, tentando se desvencilhar de debaixo dele. Mas Chase era forte demais. Segurando os braços de Kia acima da cabeça dela com uma das mãos, ele abaixou o zíper do short e arrancou a calcinha dela enquanto a garota o chutava. Ela gritou, mas não havia ninguém para escutar. Chutando o chão, lutou para se soltar, mas ele a segurou pela cintura e a virou de bruços. Empurrou seu rosto latejante no chão, enfiou a mão por baixo da sua barriga e puxou o quadril para si enquanto se ajoelhava atrás dela. Não vou soltar você dessa vez. Goste ou não, você é minha. Buscando forças em algum lugar primitivo, Kia empurrou o chão com o joelho e os braços e se levantou ao mesmo tempo que desferiu o cotovelo para trás bem no maxilar dele. Quando a cabeça dele foi jogada para o lado, começou a socá-lo de qualquer maneira com os punhos até ele perder o equilíbrio e cair para trás na terra. Então, mirando bem, deu-lhe um chute certeiro e forte no saco. Chase curvou o corpo e rolou de lado, segurando os testículos e se contorcendo. Por desencargo de consciência, Kia lhe deu um chute nas costas, exatamente no ponto onde ficam os rins. Chutou várias vezes, com força. Subiu no short, pegou a mochila e correu para o barco. Puxou a cordinha da ignição e olhou para trás enquanto ele engatinhava, gemendo. Xingou até o motor pegar. Esperando que ele fosse vir atrás dela a qualquer segundo, girou abruptamente a cana do leme e acelerou para longe da margem bem na hora em que ele ficou de pé. Com as mãos tremendo, subiu o zíper do short e abraçou com força o próprio corpo com um dos braços. Com uma expressão desvairada, olhou na direção do mar e encontrou outro barco de pesca ali perto, com 2 homens a encarando. Capítulo 40. Cypress Cove, 1970. Depois do almoço, o juiz Sims perguntou ao promotor: Eric, estão prontos para chamar sua primeira testemunha? Estamos, meritíssimo. O costume, em casos de homicídio anteriores, era chamar o médico legista primeiro, porque o testemunho dele apresentava indícios materiais como a arma usada, a hora e o local do óbito e fotos da cena do crime, e tudo isso causava uma forte impressão nos jurados. Mas, naquele caso, como não havia a arma do crime, tampouco digitais ou pegadas, Eric pretendia começar com o motivo. A promotoria gostaria de chamar o Sr. Rodney Horn, meritíssimo. Todos no tribunal observaram Rodney Horn subir no banco dos testemunhas e jurar dizer a verdade. Kia reconheceu seu rosto, muito embora o tivesse visto apenas por alguns segundos. Virou-se para o outro lado.
Mecânico aposentado era um deles, passava a maior parte dos dias pescando, caçando ou jogando pôquer no Swamp Guinéia. No seu estômago cabia tanta bebida quanto num barril. Naquele dia, como em todos os outros, ele estava usando um macacão jeans com camisa xadrez limpa e tão engomada que o colarinho chegava a empinar. Segurou a boina de pescador com a mão esquerda enquanto prestava juramento com a direita. Então se sentou no banco das testemunhas e apoiou a boina nos joelhos. Eric se aproximou casualmente do banco das testemunhas. Bom dia, Rodney. Bom dia, Eric. Pois bem, Rodney, acredito que você estava pescando com um amigo perto de Cypress Cove na manhã do dia 30 de agosto de 1969, correto? Isso, correto, é isso mesmo. Eu e Danny fomos pescar. A gente chegou com um dia raiando. Para constar nos autos, está se referindo a Danny Smith? Isso, eu e Danny. Certo. Gostaria que contasse ao tribunal o que viu naquela manhã. Bem, como eu disse, a gente chegou lá no raiar do dia e eu acho que eram quase 11 horas e já fazia tempo que nenhum peixe mordia a isca. Então a gente estava quase puxando as linhas e indo embora quando ouvimos uma confusão no meio das árvores vindo da ponta da enseada, no meio da mata. Que tipo de confusão? Bom, a gente ouviu umas vozes primeiro meio abafadas, depois mais altas, um homem e uma mulher, mas não conseguimos ver, só ouvir. Como se eles estivessem discutindo. E o que aconteceu depois? Bom, a mulher começou a berrar, então a gente ligou o motor e foi até lá para ver melhor, para conferir se ela estava em apuros. E o que vocês viram? Bom, chegando lá, a gente viu a mulher em pé ao lado do homem dando um chute bem no... Rodney olhou para o juiz. Onde ela o chutou? Pode dizer, falou o juiz. Ela chutou bem no saco dele e ele caiu de lado no chão, gemendo e grunhindo. Então ela chutou as costas dele de novo várias vezes. Doida, feito uma mula atacada por abelhas. Vocês reconheceram a mulher? Ela está aqui no tribunal hoje? Sim, reconhecemos sim. É aquela ali, a ré. O pessoal chama ela de menina do brejo. O juiz Sims se inclinou em direção à testemunha. Sr. Horn, o nome da ré é Senhorita Clark. Não se refira a ela por nenhum outro nome. Certo, então, foi a Senhorita Clark que a gente viu. Eric retomou. Vocês reconheceram o homem que ela estava chutando? Bom, a gente não conseguiu ver a cara dele na hora porque ele estava se contorcendo e se revirando no chão. Mas alguns minutos depois ele se levantou e era Chase Andrews, o quarterback de alguns anos atrás. E o que aconteceu depois? Ela foi cambaleando até o barco e, bom, estava meio sem roupa, o short nos tornozelos e a calcinha em volta dos joelhos. Estava tentando puxar o short para cima e correr ao mesmo tempo. E o tempo todo gritando com ele. Chegou ao barco, pulou para dentro e foi embora depressa, ainda puxando o short. Quando passou pela gente, olhou bem nos nossos olhos. Por isso eu sei exatamente quem era. Você disse que ela estava gritando com ele o tempo todo enquanto corria para o barco? Ouviu exatamente o que ela disse? Sim, nessa hora a gente ouviu perfeitamente, porque a gente estava bem perto. Por favor, diga ao tribunal o que a ouviram gritar. Ela estava gritando, me deixe em paz, seu filho da mãe, se me incomodar de novo eu te mato. Um murmúrio alto percorreu a sala do tribunal e não parou. O juiz Sims bateu o martelo. Basta, já chega. Eric disse à sua testemunha. Rodney, obrigado, sem mais perguntas. A testemunha da defesa. Tom passou por Eric e se aproximou do banco das testemunhas. Então, Rodney, segundo seu testemunho, no início, quando você ouviu as vozes abafadas, porém exaltadas, não conseguiu ver o que estava acontecendo entre a senhorita Clark e o Sr. Andrews, correto? Correto. A gente não conseguiu ver os dois até a gente chegar um pouco mais perto. E você disse que a mulher, que posteriormente identificou como a senhorita Clark, gritava como se estivesse em apuros, correto? Sim. E você não presenciou beijos nem qualquer comportamento sexual entre dois adultos conscientes. Ouviu uma mulher gritando como se estivesse sendo atacada, como se estivesse em apuros, correto? Sim. Nesse caso, seria possível que, ao chutar Chase Andrews, a senhorita Clark estivesse se defendendo? Uma mulher sozinha na mata enfrentando um homem muito forte e atlético? Um ex-quarterback que a havia atacado? Sim, acho que é possível. Sem mais perguntas. Tréplica? Sim, meritíssimo, disse Eric levantando-se da mesa na promotoria. Então, Rodney, sem considerar se determinado comportamento foi consentido ou não entre os dois, é correto dizer que a ré, a senhorita Clark, estava exatamente brava com o falecido Chase Andrews? Sim, bastante brava. Brava o suficiente para gritar que se ele voltasse a incomodá-la, iria matá-lo, correto? Sim, isso mesmo. Sem mais perguntas, meritíssimo.
Capítulo 41. Um pequeno rebanho. 1969. As mãos de Kia tremiam na cana do leme enquanto ela olhava para trás, conferindo se Chase a estava seguindo em seu barco de Cypress Cove. Ela foi depressa até a sua lagoa e correu mancando para o barracão com os joelhos já começando a inchar. Na cozinha, desabou no chão aos prantos, tocando o olho roxo e cuspindo terra da boca. Então tentou escutar ruídos da chegada dele. Tinha visto o colar de concha. Ele ainda o usava. Como era possível? Você é minha, tinha dito. Ficaria uma fera por ter sido chutado e iria atrás dela. Poderia ir hoje, ou esperar anoitecer. Ela não podia contar para ninguém. Pulinho insistiria para ela chamar o xerife, mas a lei nunca acreditaria na menina do brejo contra Chase Andrews. Ela não sabia ao certo o que os dois pescadores tinham visto, mas eles jamais a defenderiam. Diriam que ela havia feito por merecer, pois, antes de Chase deixá-la, tinha passado anos se engraçando com ele, comportando-se de modo pouco condizente com uma dama, igual uma puta, diriam eles. Lá fora, o vento uivava na direção do mar e ela teve medo de não ouvir o barco dele chegando. Então, devagar por causa da dor, pôs na mochila pães de minuto, queijo e castanhas e, com a cabeça baixa para enfrentar o vendaval, seguiu os canais pelo meio do capim da praia até o chalé de leitura. A caminhada levou 45 minutos e a cada ruído seu corpo dolorido e tenso se sobressaltava e a sua cabeça dava um tranco para o lado, conforme ela vasculhava a vegetação rasteira. Por fim, a velha estrutura de madeira foi surgindo aos poucos, coberta pelo mato alto na altura dos joelhos e agarrada à margem do córrego. O vento tinha se acalmado. A campina suave estava silenciosa. Ela nunca havia contado a Chase sobre aquele esconderijo, mas talvez ele soubesse, não tinha certeza. O cheiro de rato selvagem sumira. Quando Tate foi contratado pelo laboratório de ecologia, ele e Scooper haviam consertado o velho chalé para ele poder pernoitar ali após algumas das suas expedições. Haviam escorado as paredes, endireitado o telhado e comprado móveis básicos, uma cama pequena coberta por uma colcha de retalhos, um fogareiro, uma mesa com cadeira, panelas e frigideiras pendiam das vigas. Então, destoante e protegido por plástico, um microscópio na mesinha dobrável. No canto, um baú velho de metal armazenava latas de feijão cozido e sardinha. Nada que atraísse os ursos. Mas lá dentro ela se sentia presa, incapaz de ver se Chase estava chegando. Portanto, foi se sentar na beira do córrego e, com o olho direito, começou a vasculhar a paisagem de mato alagado. O esquerdo estava fechado de tão inchado. Mais para baixo do córrego, um rebanho de 5 cervos fêmeas a ignorou e continuou passeando pela borda da água mordiscando folhas. Se ao menos pudesse entrar para aquele grupo, pertencer a ele, Kia sabia que, mais do que o rebanho estar incompleto sem um dos cervos, cada cervo estaria incompleto sem o rebanho. Um dos animais levantou a cabeça, perscrutando o meio das árvores ao norte com os olhos escuros. Então bateu no chão com a pata direita e depois com a esquerda. Os outros ergueram a cabeça, em seguida silvaram, assustados. No mesmo instante, o olho bom de Kia examinou a floresta em busca de sinais de Chase ou de algum outro predador. Mas estava tudo calmo. Talvez a brisa os tivesse assustado. Eles pararam de bater com os cascos no chão, mas se afastaram lentamente para dentro do mato alto, deixando Kia sozinha e inquieta. Ela tornou a vasculhar a campina em busca de intrusos. Mas apurar os ouvidos e vasculhar a paisagem esgotava toda a sua energia, e ela decidiu voltar para o chalé. Tirou um queijo da bolsa, então se jogou no chão e começou a comer avidamente, tocando a bochecha ferida. Seu rosto, seus braços e suas pernas estavam cortados e sujos de terra e sangue. Os joelhos ardiam e latejavam. Ela soluçou, lutando contra a vergonha, e de repente cuspiu pedaços de queijo misturados com saliva. Havia causado aquilo a si mesma. Saíra sozinha com um homem. Um desejo natural a tinha levado solteira até um hotel barato na beira da estrada, mas nem assim ficara satisfeita. Sexo sobre luzes neon piscantes, marcado apenas por um borrão de sangue nos lençóis, como rastros de um animal. Chase devia ter se gabado com todo mundo do que eles tinham feito. Não surpreendia que as pessoas a rejeitassem. Ela era indigna, repulsiva. Enquanto a lua surgia pela metade entre as nuvens velozes, ela ficou observando a janelinha, tentando distinguir formas humanas agachadas e furtivas. Por fim, se acomodou na cama de Tate e dormiu com a colcha dele. Acordou várias vezes à espreita de passos, então puxou o tecido macio para perto do rosto. Mais queijo esfarelado para o café da manhã. Seu rosto agora exibia uma cor entre roxo e verde, o olho inchado feito um ovo cozido, o pescoço dolorido. Partes do lábio superior se contorciam grotescamente, igual a má, monstruosa, com medo de voltar para casa.
com súbita clareza, Kia entendeu o que Ma tinha suportado e por que ela havia ido embora. Ma, sussurrou. Agora eu entendo. Finalmente entendo por que você teve que ir embora e nunca mais voltou. Desculpa eu não ter sabido, não ter podido ajudar. Kia deixou a cabeça pender e chorou. Então a levantou bruscamente e tornou a falar. Eu nunca vou viver assim, sem saber quando e onde vou levar o próximo soco. Voltou para casa naquela tarde, mas embora estivesse com fome e precisasse de mantimentos, não foi ao posto de pulinho. Chase poderia encontrá-la. Além do mais, não queria que ninguém visse seu rosto espancado, muito menos pulinho. Depois de uma refeição simples de pão dormido com peixe defumado, ela se sentou na beira da sua cama na varanda e ficou encarando o lado de fora pela tela. Nesse instante, reparou num louva-a-Deus fêmea andando por um galho próximo ao seu rosto. O inseto catava traças com as patas dianteiras articuladas e as mastigava enquanto as asas continuavam batendo dentro da sua boca. Um louva-a-Deus macho, de cabeça erguida e orgulhoso feito um pônei, passou se exibindo para cortejá-la. Ela pareceu interessada e balançou as antenas como se fossem varinhas de condão. O abraço dele pode ter sido apertado ou suave, Kia não soube dizer, mas enquanto ele tateava com seu órgão copulatório para fertilizar os óvulos da fêmea, a louva-a-Deus virou para trás o pescoço elegante e comprido e arrancou a cabeça dele com uma mordida. O macho estava tão entretido copulando que nem reparou. O toco do seu pescoço se balançava enquanto ele continuava copulando e a fêmea devorava seu tórax, depois suas asas. Por fim, a última pata dianteira do macho ficou espetada para fora da boca da fêmea, enquanto a parte inferior do corpo dele, já sem cabeça e coração, seguia copulando num ritmo perfeito. Vagalumes fêmeas atraem machos de outra espécie por meio de sinais desonestos e os devoram. Louva-a-Deus fêmeas devoram os próprios parceiros. Os insetos fêmeas sabem lidar com seus amantes, pensou Kia. Alguns dias mais tarde, ela entrou no brejo de barco e explorou áreas que Chase não conhecia, mas estava nervosa e alerta, o que tornava difícil pintar. Seu olho continuava inchado ao redor de um corte fino e o hematoma havia espalhado cores repulsivas por metade do rosto. Boa parte do seu corpo latejava de dor. O simples guincho de um esquilo a fazia se virar e apurar os ouvidos para os corvos grasnando. Uma linguagem anterior às palavras, quando a comunicação era simples e clara, e aonde quer que ela fosse, mapeava mentalmente uma rota de fuga. Capítulo 42. Uma cela. 1970. Feixes de luz melancólicos entravam pela janela minúscula da cela de Kia. Ela encarou as partículas de poeira dançando em silêncio na mesma direção, como quem segue sonhadoramente um líder. Desapareceram ao chegarem às sombras. Sem o sol, não eram nada. Ela puxou o baú de madeira, sua única mesa, de debaixo da janela, situada a mais de 2 metros acima do chão. Usando um macacão cinza com os dizeres "Detento do Condado" nas costas, subiu o baú e ficou olhando para o mar, quase impossível de ver por trás do vidro grosso e das barras da janela. Ondas com cristas brancas de espuma batiam e esguichavam água, e pelicanos voavam baixo por cima das ondas, inclinando a cabeça à procura de peixes. Se esticasse o pescoço o suficiente para a direita, ela via a coroa espessa no limite do brejo. Na véspera tinha visto uma águia mergulhar e se contorcer atrás de um peixe. A cadeia do condado consistia em 6 celas de um pouco mais de 10 metros quadrados num prédio de cimento de um andar só atrás do escritório do xerife, na periferia da cidade. As celas eram enfileiradas no sentido do comprimento do prédio, de um lado só, para os detentos não verem uns aos outros. 3 das paredes eram feitas de blocos úmidos de cimento. A 4ª era toda de grades, incluindo a porta trancada. Cada cela tinha uma cama de madeira com um colchão de algodão cheio de calombos, um travesseiro de penas, um cobertor de lã cinza, uma pia e uma mesa de caixote de madeira, além de uma privada. Acima da pia não havia um espelho, mas uma imagem emoldurada de Jesus pendurada pelo voluntariado de senhoras da Igreja Batista. A única exceção aberta para ela, a primeira detenta mulher em anos, tirando os pernoites, era uma cortina de plástico cinza que fechava entre a pia e a privada. Por 2 meses antes do julgamento, ela fora mantida naquela cela sem direito à fiança por causa da tentativa fracassada de fugir do xerife de barco. Kia se perguntou quem tinha começado a usar a palavra cela no lugar de gaiola. Devia ter havido um momento em que a humanidade exigira essa mudança. Seus braços estavam riscados com uma teia de marcas vermelhas onde ela mesma havia se arranhado. Durante uma quantidade indefinida de minutos, sentada na cama, ela estudava fios do próprio cabelo que ia arrancando como se fossem penas, como fazem as gaivotas.
Em pé no baú, com o pescoço esticado em direção ao brejo, recordou um poema de Amanda Hamilton, Gaivota Ferida, de Brandon Beach. A alma alada, você dançou o céu afora, e com gritos estridentes intimidou a aurora, acompanhou as velas, desbravou o mar, então flutuou no vento para voltar. Quebrou sua asa e se arrastou na areia, e deixou sua marca pela praia inteira. Quando penas quebram, você não pode voar, mas quem decide a hora que a morte deve chegar? Você sumiu, não sei para onde, mas sua marca o mar não esconde. Um coração partido não pode voar, mas quem decide a hora que a morte deve chegar? Muito embora os detentos não pudessem se ver, os únicos outros ocupantes da cadeia, 2 homens no extremo oposto da sequência de celas, passavam boa parte do dia e do início da noite tagarelando. Ambos estavam cumprindo 30 dias por terem começado uma briga vendo quem cuspia mais longe na cervejaria Doggone, o que terminou com os espelhos do bar e alguns ossos quebrados. O que mais faziam era ficar deitados na cama, chamando um ao outro de suas celas contíguas, parecendo uma dupla de caipiras no meio do mato. A maior parte do que diziam eram fofocas sobre o caso de Kyo ouvidas de quem os visitava, principalmente sobre as chances dela receber pena de morte, algo que não acontecia no condado havia 2 décadas e jamais acontecera a uma mulher. Kia escutava cada palavra. Morrer não a incomodava. Eles não a assustavam com ameaças de por fim aquele arremedo de vida, mas o processo de ser morta por mãos alheias, de modo planejado e agendado, era tão inconcebível que a deixava sem fôlego. O sono lhe escapava, esgueirando-se até a borda e depois fugindo. Sua mente mergulhava nos paredões profundos de um cochilo repentino, um instante de felicidade, e o seu corpo então estremecia e acordava. Ela desceu do baú, sentou-se na cama, recolheu as pernas e apoiou o queixo nos joelhos. Eles a tinham levado para lá depois da sessão do tribunal, então talvez já fossem 6 da tarde. Apenas 1 hora tinha se passado, ou quem sabe nem isso. Capítulo 43. Um microscópio. 1969. No início de setembro, mais de 1 semana depois do ataque de Chase, Kia caminhava devagar por sua praia. O vento tentou arrancar a carta que segurava na mão e ela a apertou junto ao peito. Seu editor a tinha convidado para encontrá-lo em Greenville. Disse que entendia que ela não ia muito à cidade, mas que desejava conhecê-la e que a editora pagaria suas despesas. O dia estava ensolarado e quente, então ela pegou o barco e entrou no brejo. Ao final de um estuário estreito, contornou uma curva de mato e viu Tate acocorado num banco de areia amplo, recolhendo amostras de água em tubinhos de ensaio. Sua embarcação de lazer e pesquisa estava amarrada a um tronco e flutuava no canal, impedindo a passagem. Com a mão na cana do leme, ela sentiu um calafrio. O edema e os hematomas no seu rosto tinham melhorado um pouco, mas o olho continuava cercado por manchas verdes e roxas bem feias. Ela entrou em pânico. Não podia deixar Tate ver seu rosto espancado e tentou dar meia volta depressa com o barco. Mas ele olhou para cima e acenou. Chega aqui, Kia. Tenho um microscópio novo para te mostrar. O efeito foi o mesmo de quando a agente educacional chamou sua atenção citando o empadão de frango. Ela desacelerou, mas não respondeu. Venha cá, você não vai acreditar no quanto ele aumenta. Dá para ver os pseudópodos das amebas. Ela nunca tinha visto uma ameba e certamente não as partes de uma, e rever Tate lhe trouxe paz, calma. Ela decidiu que poderia manter o rosto ferido virado para o outro lado. Atracou e caminhou pela água rasa até o barco dele. Estava usando uma calça jeans cortada e uma camiseta branca com cabelo solto. Em pé, no alto da escada de polpa, ele estendeu a mão e ela a pegou virando o rosto. O bege claro da embarcação se confundia com a cor do brejo. Kia nunca tinha visto nada tão chique quanto o deck de teca e o leme de latão. Vem aqui, disse ele, descendo para a cabine. Ela deu uma olhada na mesa do capitão, na pequena cozinha, mais bem equipada que a sua, e na área de convivência que fora transformada num laboratório a bordo, com vários microscópios e suportes para frascos. Outros instrumentos zumbiam e piscavam. Tate manuseou o maior dos microscópios e ajustou a lâmina. Aqui, só um segundo. Pingou uma gota da água do brejo da lâmina, cobriu-a com uma segunda lâmina e ajustou o foco do visor. Levantou-se. Dê só uma olhada. Kia se inclinou delicadamente como se fosse beijar um bebê. A luz do microscópio refletiu em suas pupilas escuras e ela suspirou quando um carnaval inteiro de foliões fantasiados surgiu deslizando e rodopiando. Adornos de cabeça inimagináveis enfeitavam corpos espantosos.
tão ávidos por mais vida que se agitavam como se estivessem dentro da lona de um circo e não de uma única gota d'água. Ela levou a mão ao coração. Eu não fazia ideia de que eram tantas e tão lindas, falou ainda olhando. Ele identificou uma ou outra espécie, então deu um passo para trás, observando-a. Ela sente a vida pulsar, pensou. Por que não há camadas entre ela e o planeta? Mostrou outras lâminas. É como se você nunca tivesse visto as estrelas e de repente visse, sussurrou Kia. Quer um café? Perguntou ele baixinho. Ela levantou a cabeça. Não, não, obrigada. Ela então se afastou do microscópio e foi para a cozinha, movendo-se de modo desajeitado, tentando manter o olho marrom e verde virado para o lado oposto. Tate estava acostumado com o fato de Kia ser arisca, mas o comportamento dela parecia mais distante e estranho do que nunca. Ela sempre mantinha a cabeça virada no mesmo ângulo. Por favor, Kia, só um café. Na cozinha, ele estava despejando água numa máquina que coava um café forte. Kia ficou parada junto à escada que levava ao convés. Mas ele lhe passou uma caneca e assinou para ela subir. Convidou-a para se sentar no banco estofado, mas ela ficou de pé na polpa. Como um gato, sabia onde ficava a saída. O banco de areia branco e brilhante se estendia para longe numa curva sobre um abrigo dos carvalhos. Kia? Tate começou a fazer uma pergunta, mas, quando ela o encarou, ele viu o hematoma já desbotado. O que houve com seu rosto? Ele foi na direção dela, estendendo a mão para tocar sua bochecha. Ela se virou. Nada. Esbarrei na porta no meio da noite. Ele sabia que não era verdade pelo modo como ela havia levado a mão ao rosto. Alguém tinha batido nela. Será que fora Chase? Será que ela continuava saindo com ele por mais que estivesse casado? Tate contraiu o maxilar. Kia esticou o braço para largar a caneca como se estivesse indo embora. Ele se forçou a soar calmo. Começou um livro novo? Estou quase acabando o de cogumelos. Meu editor vai a Greenville no fim de outubro e quer que eu encontre com ele lá, mas ainda não sei. Você deveria ir. Seria bom encontrar com ele. Tem ônibus saindo de Berkeley todo dia, um à noite até. Não leva tanto tempo assim. 1h20, talvez, por aí. Não sei onde comprar a passagem. O motorista vai saber tudo. É só aparecer no ponto do ônibus em Maine e ele vai dizer o que você precisa fazer. Acho que Pulinho tem os horários pregados na loja dele. Tate quase comentou que tinha pegado muitas vezes esse mesmo ônibus de Chapel Hill, mas achou melhor não lembrar dessa época, quando ela ficara esperando na praia em julho. Os dois passaram um tempo sem dizer nada, bebericando café e escutando um par de gaviões assobiando junto às bordas de uma nuvem alta. Ele hesitou em oferecer mais café, sabendo que ela iria embora se o fizesse. Então lhe perguntou sobre o livro de cogumelos e explicou os protozoários que estava estudando, qualquer isca para mantê-la ali. Começou a anoitecer, enquanto um vento leve soprava. Ela tornou a largar a caneca e disse, preciso ir. Eu estava pensando em abrir um vinho. Quer um pouco? Não, obrigada. Espera um instantinho antes de você ir, disse Tate, descendo até a cozinha do barco e voltando com um saco de pão e pães de minuto dormidos. Mande lembranças minhas para as gaivotas, por favor. Obrigada. Ela desceu a escada. Enquanto ela ia para o seu barco, ele chamou. Esfriou, Kia. Você não quer um casaco ou algo assim? Não, estou bem. Tome, leva pelo menos o meu gorro. Ele lhe jogou um gorro de esqui vermelho. Ela o pegou e tacou de volta. Ele tornou a jogá-lo mais longe dessa vez. Ela correu pelo banco de areia, inclinou-se até perto do chão e o interceptou. Rindo, subiu no barco, ligou o motor e, ao passar perto da embarcação dele, tornou a jogar o gorro lá dentro. Ele sorriu e ela deu uma risadinha. Os dois, então, pararam de rir e ficaram apenas se olhando e jogando o gorro para lá e para cá, até que ia fazer a curva. Ela se sentou pesadamente no banco da polpa e tapou a boca com a mão. Não, falou em voz alta, eu não posso me apaixonar por ele outra vez. Não vou me magoar de novo do mesmo jeito. Tate continuou em pé na polpa do barco, cerrando os punhos ao imaginar alguém batendo nela. Kia margeou a costa até logo depois da arrebentação, seguindo para o sul. Por esse caminho passaria por sua praia antes de chegar ao canal que entrava pelo brejo e ia até o barracão. Ela, em geral, não parava na praia, percorria o labirinto de cursos d'água até a lagoa e depois caminhava até a margem. Mas quando passou pela praia, as gavotas a viram e se juntaram em volta do barco. Vermelho Grande pousou na proa e inclinou a cabeça. Ela riu. Muito bem, vocês venceram. Passou a arrebentação, atracou atrás de um trecho alto de arroz de costa e ficou em pé na linha d'água, jogando as migalhas que Tate lhe tinha dado. Enquanto o sol coloria a água de dourado e rosa, ela se sentou na areia com as gaivotas pousando à sua volta. De repente,
Ouviu o motor e viu a lancha de Chase passar depressa em direção ao seu canal. Ele não conseguia ver o barco dela atrás do arroz de costa, mas Kia estava totalmente exposta ali na areia. No mesmo instante, jogou-se no chão e virou a cabeça para observá-lo. Ele estava em pé no leme, o cabelo soprado para trás, uma expressão feia e fechada, mas não olhou para ela ao entrar no canal e seguir até o barracão. Quando ele sumiu de vista, Kia se sentou. Se não tivesse parado ali com as gaivotas, ele a teria encontrado em casa. Tinha aprendido com Pa. Aquele tipo de homem precisava dar o último soco. Ela havia deixado Chase estatelado no chão. Os dois velhos pescadores certamente a tinham visto derrubá-lo. Como Pa teria dito, Kia precisava aprender a lição. Assim que descobrisse que ela não estava no barracão, ele iria até aquela praia. Ela correu para o barco, deu partida no motor e seguiu outra vez na direção de Tate, mas não queria contar a ele o que Chase tinha feito com ela. A vergonha superava a racionalidade. Desacelerou e flutuou pelas ondas conforme o sol sumia. Precisava se esconder e esperar Chase ir embora. Se não o visse sair, não saberia quando seria seguro voltar de barco para casa. Entrou no canal, apavorada que ele surgisse rugindo a qualquer momento, mal acelerando o motor para ouvir o barco dele. Deslizou para dentro de um arbusto de árvores altas e vegetação rasteira no fundo de um canal. Recuou mais para dentro das plantas, empurrando galhos para longe até várias camadas de folhas e a noite caindo a esconderem. Com a respiração ofegante, ouviu com atenção. Por fim, escutou o motor dele rugir em meio ao ar suave da noite. Abaixou-se ainda mais quando ele se aproximou, subitamente com medo de a ponta do seu barco estar visível. O som chegou muito perto e segundos depois a lancha dele passou zunindo. Ela continuou ali sentada por quase meia hora, até ficar escuro de verdade, então voltou para casa sobre a luz das estrelas. Levou o colchão e a roupa de cama até a praia e se sentou com as gaivotas. As aves não se importaram com a sua presença, se exibindo com as asas abertas antes de se acomodarem na areia feito pedras com plumas. Enquanto grasnavam baixinho e encolhiam a cabeça para dormir, Kia chegou o mais perto delas que pôde. Mas mesmo em meio aos arrulhos e farfalhares leves, não conseguiu pegar no sono. Ficou se revirando de um lado para o outro e se sentava toda vez que o vento imitava passos. As ondas do amanhecer o rugiam sobre um vento forte que fazia seu rosto arder. Ela se sentou entre as aves que passeavam por ali, espreguiçando-se e coçando-se com chutes delicados. Vermelho grande, olhos arregalados, pescoço encolhido, parecia ter achado algo muito interessante debaixo da asa, o que normalmente teria feito Kia rir. Mas as aves não lhe trouxeram nenhuma alegria. Ela foi até a beira do mar. Chase não iria deixar para lá. Estar isolada era uma coisa, viver com medo, outra bem diferente. Imaginou-se dando um passo depois do outro para dentro do mar revolto, afundando na imobilidade que havia sobre as ondas, com os fios do cabelo erguidos feito uma aquarela negra no tom azul claro do mar, os dedos e braços compridos boiando em volta em direção à superfície ofuscante iluminada pelo sol. Sonhos de fuga. Mesmo pela morte, sempre sobem em direção à luz. O prêmio inalcançável e brilhante da paz por um triz fora de alcance, até seu corpo finalmente afundar e se aninhar no silêncio lamacento, em segurança. Mas quem decide a hora que a morte deve chegar? Capítulo 44. Companheiro de cela. 1970. Kia ficou parada no meio da cela. Ali estava ela, presa. Se aqueles que ela amara não a tivessem abandonado, inclusive Jodie e Tate, não estaria ali. Apoiar-se nos outros deixa você desamparado. Antes de ser presa, tinha vislumbrado um caminho de volta para Tate, uma abertura do seu coração, o amor mais perto da superfície. Mas ele fora visitá-la na prisão em várias ocasiões e ela se recusara a vê-lo. Não sabia ao certo por que a prisão tinha fechado seu coração com ainda mais força. Por que não abraçar o conforto que ele poderia lhe dar ali? Era como se agora que estava mais vulnerável, isso fosse um motivo para confiar ainda menos. No momento mais frágil da sua vida, ela recorria à única rede que conhecia, ela mesma. Ser jogada atrás das grades sem direito à fiança deixava claro o quanto ela estava sozinha. A oferta de um telefonema feita pelo xerife tinha sido um duro lembrete. Não havia ninguém para quem ligar. O único número de telefone que ela conhecia no mundo era o de Jodie. Mas como poderia ligar para o irmão e dizer que estava na cadeia, acusada de assassinato? Depois de tantos anos, como poderia incomodá-lo com seus problemas? E talvez a vergonha também tivesse alguma influência. Eles a tinham abandonado para sobreviver e se defender. Então ali estava ela, sozinha. Mais uma vez, pegou o assombroso livro de conchas que Tom Milton lhe dera de presente, de longe o mais precioso que tinha.
No chão estavam empilhados alguns textos de biologia que o guarda dissera terem sido trazidos por Tate, mas ela não conseguia se concentrar nas palavras. As frases se espalhavam em várias direções e depois retornavam ao início. Imagens de conchas eram mais fáceis. Passos ecoaram no piso de lajotas baratas e Jacob, um homem negro baixinho que trabalhava como guarda na prisão, apareceu diante da sua cela. Segurava um grande embrulho de papel pardo. Desculpe incomodar, senhorita Clark, mas a senhorita tem visita. Precisa vir comigo. Quem é? O Dr. Milton, seu advogado. Um ruído de metal batendo em metal soou. Clem. Quando Jacob destrancou a porta da cela e lhe entregou um embrulho. Isso aqui é do pulinho. Ela pôs o embrulho em cima da cama e seguiu Jacob pelo corredor até uma sala ainda menor do que a sua cela. Tom Milton levantou-se da cadeira quando ela entrou. Kia balançou a cabeça para ele, então olhou pela janela, onde uma nuvem imensa de tempestade estufava as bochechas cor de pêssego. Boa tarde, Kia. Dr. Milton. Por favor, me chame de Tom, Kia. O que houve com seu braço? Você se machucou? Ela rapidamente cobriu com a mão os arranhões que tinha feito no próprio braço. São só picadas de mosquito, eu acho. Vou falar com o xerife. Não deveria haver mosquitos aqui no seu quarto. Com a cabeça baixa, ela falou. Não, por favor, não tem problema. Não estou preocupada com insetos. Está bem, claro. Não vou fazer nada que você não quiser. Kia, vim conversar sobre suas opções. Que opções? Vou explicar. É difícil saber, a essa altura, qual é a inclinação do júri. A promotoria tem um bom caso. Não é sólido, de forma alguma, mas considerando como as pessoas aqui nessa cidade são preconceituosas, você precisa estar preparada, porque não vai ser fácil nós ganharmos. Mas existe a opção de um acordo. Sabe a que eu estou me referindo? Não exatamente. Você se declarou inocente de homicídio qualificado. Se nós perdermos, você vai perder muito. Prisão perpétua ou, como você sabe, vão tentar a pena de morte. Sua alternativa é se declarar culpada de uma acusação mais branda, como homicídio culposo, por exemplo. Se estiver disposta a dizer que sim, você foi à torre naquela noite e encontrou Chase lá. Vocês se desentenderam e, num acidente horrível, ele deu um passo para trás e caiu pela grade. Assim pode ser que o julgamento acabe na hora e você não precise passar por mais nada desse drama. E pode ser que consigamos negociar uma sentença com a promotoria. Como você nunca foi acusado de nada, provavelmente a condenariam a 10 anos e você poderia sair em 6, digamos. Sei que parece ruim, mas é melhor do que passar a vida presa ou a outra coisa. Não, eu não vou dizer nada que sugira culpa. Não vou para a prisão. Kia, eu entendo, mas, por favor, pense um pouco. Você não vai querer passar a vida inteira na cadeia, nem vai querer a outra coisa. Kia tornou a olhar pela janela. Não preciso pensar. Não vou ficar na cadeia. Bom, não precisamos decidir isso agora. Ainda temos tempo. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Antes de eu ir, tem alguma coisa sobre a qual quer conversar comigo? Por favor, me tire daqui, de um jeito ou de outro. Vou fazer o possível para tirar você daqui, Kia, mas não desista. E, por favor, me ajude. Como eu já comentei, você precisa se envolver mais, olhar para os jurados de vez em quando. Mas Kia já tinha se virado para sair. Jacob a conduziu de volta para a cela, onde ela pegou o embrulho de pulinho que tinha sido aberto pelo carcereiro e depois fechado de qualquer maneira com fita adesiva. Abriu, dobrando e guardando papel. Lá dentro havia um cesto com alguns vidrinhos minúsculos de tinta, um pincel, papel e um saco de papel com muffins de milhos feitos por Mabel. O cesto estava forrado com um ninho de palha de pinheiro, algumas folhas de carvalho, poucas conchas e caules compridos de tifa. Kia inspirou, crispou os lábios. Pulinho. Mabel. O sol tinha se posto. Não havia nenhum grão de poeira para acompanhar. Mais tarde, Jacob veio recolher a bandeja do jantar. Ora, ora, senhorita Clark, a senhorita quase não comeu nada. As costelas de porco e as verduras estão bem boas. Kia abriu um sorrisinho para ele, então ficou escutando seus passos soarem até o fim do corredor. Esperou ouvir a porta grossa de metal se fechar de modo pesado e definitivo. Mas algo se moveu pelo chão do corredor, bem do outro lado das barras. Os olhos dela se viraram para lá. Justiça de Domingo estava sentado, encarando com seus olhos verdes de gato os olhos escuros dela. O coração de Kia acelerou. Várias semanas trancafiadas sozinha e agora aquela criatura dava um jeito de surgir feito um mago por entre as barras, para estar com ela. Justiça de Domingo desviou os olhos e os voltou para o corredor, em direção à conversa dos detentos. Kia ficou apavorada que ele a deixasse e fosse até lá.
Mas o gato a encarou outra vez, piscou com o tédio obrigatório e passou com facilidade por entre as barras, entrando na cela. Kia soltou o ar e sussurrou: "Por favor, fique." Sem pressa, ele percorreu a cela farejando, examinando as paredes úmidas de cimento, os canos expostos e a pia, fazendo questão de ignorá-la o tempo todo. Uma rachadura discreta na parede era mais interessante. Ela soube disso porque os pensamentos dele transpareciam na sua cauda agitada. Ele concluiu o tour pela cela junto à cama pequena. Então, do nada, pulou para o colo dela e girou, pressionando suavemente as patas grandes e brancas nas suas coxas. Kia ficou sentada sem se mexer, com os braços levemente erguidos para não interferir os movimentos do gato. Por fim, ele se acomodou como se ali houvesse sido seu ninho em todas as noites da vida. Olhou para Kia. Com toda delicadeza, ela tocou sua cabeça, então acarinhou seu pescoço. Um ronronar alto irrompeu feito uma corrente elétrica. Ela fechou os olhos diante daquela aceitação tão fácil. Uma pausa profunda numa vida inteira de anseio. Com medo de se mexer, ficou sentada rígida até sentir cãibra na perna. Então se mexeu de leve para esticar os músculos. Sem abrir os olhos, Justiça de Domingo desceu do seu colo e se enroscou ao lado dela. Kia se deitou completamente vestida e os dois se acomodaram. Ela o observou dormir, então também caiu no sono. Não uma queda rumo a um despertar sobressaltado, mas um deixar-se ir, enfim, em direção a uma calmaria vazia. Durante a noite, abriu os olhos e observou o gato dormindo de barriga para cima, as patas dianteiras esticadas numa direção, as traseiras numa outra. Quando acordou de manhãzinha, ele tinha ido embora. Um gemido escapou com dificuldade da sua garganta apertada. Mais tarde, Jacob apareceu do lado de fora da cela com a bandeja de café da manhã numa das mãos e com a outra destrancando a porta. "Aqui está seu mingau de aveia, senhorita Clark." Ela pegou a bandeja e disse: "Jacob, o gato preto e branco que dorme na sala do tribunal, ele veio aqui essa noite." "Ah, me desculpe, senhorita. É o Justiça de Domingo. Às vezes ele entra quando eu não vejo porque estou carregando as bandejas com a janta. Acabo fechando ele aqui dentro com vocês." Teve a bondade de não dizer trancando. "Tudo bem, eu gostei de ter ele aqui. Por favor, pode deixar ele entrar sempre que o vir depois do jantar ou na hora que for?" Ele a encarou com uma expressão suave. "Claro que posso. Vou fazer isso sim, senhorita Clark. Vou fazer com certeza. Dá para ver que ele seria uma ótima companhia." "Obrigada, Jacob." Naquela noite, Jacob voltou. "Aqui está a sua comida agora, senhorita Clark. Frango frito, purê com molho lá da lanchonete. Tomara que a senhorita consiga comer hoje." Kia se levantou e olhou ao redor dos pés dele. Pegou a bandeja. "Obrigada, Jacob. Viu o gato por aí?" Não vi não, senhorita, mas vou ficar de olho." Kia aqueceu, sentou-se na cama, o único lugar que havia para se sentar, e ficou encarando o prato. Ali na cadeia a comida era a melhor que ela já vira na vida. Cutucou o frango e empurrou o feijão verde. Agora que havia encontrado comida, tinha perdido a fome. Então ouviu o barulho de uma fechadura girando e a porta pesada de metal se abrindo. No fim do corredor, ouviu Jacob dizer: "Vá lá então, senhor Justiça de Domingo." Prendendo a respiração, Kia ficou olhando para o chão do lado de fora da sua cela, e poucos segundos depois, Justiça de Domingo apareceu. As marcas de sua pelagem eram ao mesmo tempo surpreendentemente nítidas e suaves. Sem hesitar dessa vez, ele entrou na cela e foi até ela. Kia largou o prato no chão e ele comeu o frango, puxando a coxa para o chão, e depois lambeu o molho, deixou o feijão verde. Sem parar de sorrir, ela limpou o chão com um lenço de papel. Ele pulou na sua cama e um sono agradável envolveu a ambos. No dia seguinte, Jacob apareceu na porta de sua cela. "Senhorita Clark, a senhorita tem outra visita." "Quem?" "É o Sr. Tate, de novo. Ele já veio várias vezes, senhorita Clark. Sempre traz alguma coisa ou pede para ver a senhorita. Não quer receber ele hoje, senhorita Clark. É sábado, não tem nada para fazer aqui." "Está bem, Jacob." Ele a conduziu até a mesma sala sem graça em que ela havia encontrado Tom Milton. Quando Kia entrou pela porta, Tate se levantou da cadeira e foi depressa na sua direção. Exibiu um sorrisinho, mas seus olhos revelavam tristeza por vê-la ali. "Você está com uma cara boa, Kia. Andei tão preocupado. Obrigado por me receber. Sente-se." Eles se sentaram de frente um para o outro. Jacob ficou no canto lendo o jornal com uma concentração notável. "Oi, Tate. Obrigada pelos livros que você trouxe." Ela se mostrou calma, mas seu coração estava partido em 1000 pedaços. "O que mais posso fazer por você?" "Talvez dar comida às gaivotas se passar pela minha casa." Ele sorriu. "Eu tenho feito isso, dia sim, dia não, mais ou menos."
Ele fez a frase soar casual, mas estava indo de carro ou de barco à casa dela todo dia ao amanhecer e ao entardecer para alimentar as aves. Obrigada. Kia, eu estava no tribunal sentado bem atrás de você. Como você não se virou, eu não tive certeza se você sabia, mas vou estar lá todos os dias. Ela olhou pela janela. Tom Milton é muito bom, Kia. Deve ser o melhor advogado nessa parte do estado. Ele vai tirar você daqui. É só aguentar firme. Como ela continuou sem dizer nada, ele prosseguiu. E assim que você sair, a gente volta a explorar as lagoas como antigamente. Tate, por favor, você precisa me esquecer. Eu nunca esqueci nem vou esquecer, Kia. Você sabe que eu sou diferente. Não me encaixo. Não posso ser parte do seu mundo. Por favor, você não entende que tenho medo de me aproximar de alguém outra vez? Eu não consigo. Não culpo você, Kia, mas... Tate, escute. Eu passei anos querendo estar com outras pessoas. Acreditava de verdade que alguém fosse ficar comigo, que eu teria amigos e uma família, que faria parte de um grupo. Só que ninguém ficou. Nem você, nem qualquer pessoa da minha família. Agora eu finalmente aprendi a lidar com isso e a me proteger. Mas não posso tocar nesse assunto agora. Agradeço por você ter vindo me visitar aqui, de verdade. E quem sabe um dia a gente possa ser amigo. Mas eu não consigo pensar no que vai acontecer depois. Não aqui. Está bem, eu entendo. De verdade, entendo mesmo. Após um breve silêncio, ele acrescentou. Os jacurutus já estão chamando. Ela aqueceu e quase sorriu. Ah, e ontem, quando eu estava na sua casa, você não vai acreditar, mas um gavião de Cooper macho aterrissou bem nos degraus da frente. Ela finalmente sorriu ao pensar em Coop, uma de suas muitas lembranças particulares. Acredito sim. 10 minutos mais tarde, Jacob falou que o tempo deles tinha acabado e que Tate precisava ir. Kia lhe agradeceu outra vez por ter vindo. Vou continuar dando comida às gaivotas, Kia, e vou trazer uns livros para você. Ela balançou a cabeça e seguiu Jacob. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da 4ª parte do livro Um Lugar Bem Longe Daqui, de Delia Owens.